Uma menina de 8 anos que não ouvia um único som há 4 anos entrou em um leilão clandestino de cães em South Boston. Era uma noite fria de quarta-feira. Sua pequena mão segurava a mão do homem mais perigoso da sala. Ela não falava, não porque estivesse com medo, nem porque não entendia o que acontecia ao seu redor. Ela simplesmente não conseguia ouvir. E não ouvia nada desde a noite em que um carro-bomba, destinado ao seu pai, arrancou o som do seu mundo para sempre. O que aconteceu na última jaula daquele corredor de porão seria comentado por muito tempo no submundo de Boston. Não por causa da violência, mas porque ninguém conseguia explicar por que um cão, que toda a operação considerava defeituoso, fez o homem mais implacável da cidade ficar completamente imóvel. Ele olhava para sua filha com uma expressão que nenhum de seus homens jamais tinha visto. O nome da menina é Piper. Seu pai é Reed Carbone. E se você já ouviu esse nome sussurrado nos bastidores de Boston, já sabe que ele não é o tipo de homem que demonstra fraqueza. Mas naquela noite ele levou sua filha a um lugar onde nenhuma criança deveria estar. Porque ela não comia há 3 dias. Ela havia se fechado para o mundo novamente. E nada que ele tentou havia funcionado. Seu braço direito, Frank Novak, um homem que serviu a família Carbone por 23 anos e nunca disse a Reed o que fazer, olhou-o nos olhos naquela manhã e disse 5 palavras. Ela precisa de algo vivo, Reed. Então ele a levou. Piper caminhou por aquele corredor da mesma forma que sempre se movia pelo mundo. Silenciosa, lenta, invisível. Ela parou em cada jaula e levantou suas pequenas mãos para sinalizar. Olá, senta. Bom cachorro. Nenhum cão respondeu, não porque fossem maus, mas porque todos os cães naquele prédio foram treinados para ouvir vozes, não para ler mãos. Piper não chorou. Ela apenas abaixava as mãos um pouco mais devagar a cada vez, e então ela chegou à última jaula, sem etiqueta de preço, sem holofote. Apenas um enorme mastim napolitano sentado sozinho no escuro. Seus olhos pareciam ter parado de esperar. Piper levantou a mão. Ela sinalizou uma palavra. Senta. O cão sentou-se imediatamente. Sem voz, sem petisco, sem hesitação. Ela sinalizou pata. O cão pressionou sua pata enorme contra a porta da jaula. Piper colocou sua pequena palma contra a mata do outro lado. Frank Novak saiu e acendeu um cigarro porque suas mãos tremiam. E Reed Carbone, o homem que construiu um império com base no controle, não se moveu, não respirou. Porque sua filha tinha acabado de se virar e sinalizar 2 palavras que ele não via dela há 4 anos. Papai, ele entende, mas a 10 passos atrás deles, e observando tudo, estava uma mulher que não deveria estar ali. Uma mulher que reconheceu a rara linguagem silenciosa da disciplina daquele cão. E que sabia que a verdade sobre o que realmente acontecia dentro daquela jaula iria mudar tudo. Se você é novo por aqui, inscreva-se e ative as notificações para não perder o que está por vir. Deixe um like se esta história já te conquistou e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta história esta noite. Agora, vamos voltar para onde tudo começou. A noite em que Piper Carbone perdeu a audição. E o momento em que seu pai se tornou alguém que nem seus próprios homens conseguiam reconhecer. 4 anos antes daquela noite fria de quarta-feira, Piper Carbone era uma criança completamente diferente. Ela tinha 4 anos e era barulhenta. Não do tipo de barulho que irrita as pessoas, mas do tipo que enchia cada cômodo em que entrava com algo acolhedor. Ela ria de tudo. Conversava com estranhos nos supermercados. Ela chamava Reed de papai antes mesmo de ele passar pela porta. Corria em sua direção com os pés descalços, que batiam no chão de mármore da mansão em Beacon Hill. Seus braços se abriam, sua voz era aguda e cristalina. Reed Carbone, o homem que fazia homens adultos olharem para os próprios sapatos quando ele entrava em uma sala, largava o que estivesse segurando. E a pegava no colo todas as vezes. Nenhuma vez ele a fez esperar. A coisa que ela mais amava no mundo era sentar no carro com a janela aberta. E cantar junto com qualquer música que tocasse no rádio. Ela não sabia as letras, não se importava. Inventava as suas próprias. E ela cantava tão alto que até o motorista, um homem chamado Paul Denning, que trabalhava para a família Carbone há 9 anos, tinha que sorrir para ela no espelho retrovisor. Paul tinha uma filha da mesma idade. Ele entendia. Na noite em que tudo aconteceu, Reed deveria estar sentado naquele carro. Ele tinha uma reunião em Southie
e Paul estava dirigindo. Mas 20 minutos antes de saírem, uma ligação chegou. Reed voltou para dentro para atendê-la. Piper já estava presa no banco de trás, porque ela gostava de sentar no carro mesmo quando ele ainda não estava em movimento. Paul disse a Reed que deixaria o motor ligado e esperaria. Reed disse que voltaria em 2 minutos. Ele ainda estava ao telefone quando a explosão sacudiu todas as janelas da casa. A bomba havia sido plantada sob o banco do motorista. Era para Reed. Paul Denny morreu instantaneamente. Piper estava no banco de trás, do lado do passageiro. A explosão estourou todas as janelas, derrubou o painel do teto sobre ela e a arremessou para a frente, contra o encosto do banco. Ela sobreviveu porque era pequena, porque estava sentada do lado oposto, e porque o carro era blindado em todos os lugares, exceto por baixo, que foi exatamente onde colocaram o dispositivo. Reed correu para fora descalço. Ele viu a fumaça antes de chegar à entrada da garagem. Ele tirou Piper dos destroços com as próprias mãos. Havia sangue em seu rosto, vidro em seu cabelo, e seus olhos estavam abertos. Mas ela não estava chorando. Ela não fez um único som. No Hospital Geral de Massachusetts, os médicos fizeram todos os exames que podiam. A explosão causou danos bilaterais graves em seus nervos auditivos, permanentes e irreversíveis. As ondas sonoras da explosão destruíram as células ciliadas em seus ouvidos internos. Um especialista sentou-se em frente a Reed em uma pequena sala branca. Ele explicou tudo com uma voz calma e uniforme, do jeito que os médicos fazem quando já deram notícias terríveis tantas vezes que suas mãos não tremem mais. Reed não ouviu a maior parte. Ele foi para o quarto de Piper depois e sentou-se na beira da cama dela. Ela estava deitada de lado, virada para a parede. Ele disse o nome dela. Ela não se virou. Ele chamou de novo, mais alto. Nada. Ele se inclinou e falou bem perto do ouvido dela, do jeito que costumava sussurrar boa noite quando ela ainda era um bebê. Piper não se moveu. Aquela foi a primeira noite em que Reed Carbone percebeu que sua voz não existia mais no mundo de sua filha. A coisa para a qual ela costumava correr, a coisa que a fazia rir, a coisa que lhe dizia que estava segura tinha desaparecido. E nada que ele construiu, nada que ele controlava, nada que ele pudesse ameaçar, comprar ou destruir, poderia trazê-la de volta. Nos 6 meses que se seguiram, Reed eliminou toda a organização rival que havia ordenado o atentado. Um por um, todos os envolvidos na explosão foram encontrados. Frank Novak cuidou da maior parte discretamente. Reed cuidou de algumas partes pessoalmente. Quando tudo acabou, aquela organização não existia mais, mas Piper ainda não conseguia ouvir. Ela parou de falar algumas semanas após a explosão. No início, os médicos disseram que era trauma psicológico. Depois, disseram que era uma resposta natural à perda de feedback auditivo. Uma criança que não consegue ouvir a própria voz, eventualmente para de usá-la. Reed contratou os melhores fonoaudiólogos da Nova Inglaterra. Ele trouxe especialistas da Johns Hopkins e da Mayo Clinic. Ele construiu uma sala sensorial na casa com pisos vibratórios, para que Piper pudesse sentir a música através de seu corpo. Ele comprou tudo o que ela apontava e centenas de coisas que ela não apontava. Nada disso funcionou. Piper se retraiu em si mesma, como uma porta se fechando lentamente por dentro. Ela aprendeu o básico da língua de sinais. O suficiente para dizer a Reed quando estava com fome, cansada ou queria ficar sozinha. Mas era só isso. Ela não sinalizava histórias, não sinalizava piadas, não sinalizava as canções inventadas que costumava cantar no banco de trás do carro. Ela apenas sinalizava o que precisava e depois ficava em silêncio novamente. 3 tutores particulares de língua de sinais americana vieram e foram embora ao longo de 2 anos. A primeira desistiu depois que a equipe de segurança de Reed a deixou desconfortável. A segunda durou 4 meses, até que Piper simplesmente parou de responder a ela. A terceira, a mais recente, pediu demissão na semana anterior àquela noite de quarta-feira. Ao sair, ela disse a Frank que Piper era a criança mais triste com quem já havia trabalhado, e que nenhuma quantia de dinheiro poderia consertar o que havia se quebrado dentro dela. Frank não repetiu essas palavras para Reed. Ele não precisava. Reed já sabia. A mulher que estava a 10 passos deles naquele corredor de porão naquela noite se chamava Sloane Hartley. Tinha 28 anos, era treinadora de animais profissional.
uma das pessoas mais jovens já convidadas pela unidade canina da polícia de Boston para ajudar a treinar cães de trabalho. Ela morava sozinha em um apartamento no terceiro andar. O tipo de apartamento com uma lareira que não funcionava e janelas que tremiam sempre que o vento soprava. O apartamento estava silencioso demais desde 3 meses antes. No chão da cozinha, no canto perto da geladeira, a tigela de comida de aço inoxidável de Golias ainda estava lá. Sloan não aguardou. Ela sabia que não fazia sentido. Ela também sabia que não a moveria até que o cachorro voltasse para casa. Ou até que ela soubesse com certeza que ele nunca mais voltaria. Golias era um mastim napolitano. Sloan o pegou de um veterinário nos subúrbios de Worcester quando ele tinha apenas 8 semanas de idade. Pequeno o suficiente para ela carregar em um braço. Aquele veterinário era seu pai, Neil Hartley. Ele administrou uma pequena clínica em Framingham por 30 anos, tratando todo tipo de animal, de cães e gatos a cavalos de fazenda. Foi ele quem ensinou a Sloan tudo o que ela sabia sobre animais. Todo animal está dizendo algo, ele costumava dizer a ela. Você só precisa aprender a ouvir. Neil Hartley morreu 3 anos antes de câncer de pulmão. Mas antes que o câncer o matasse, a quimioterapia tirou sua audição primeiro. Aconteceu lentamente ao longo dos últimos 18 meses. Primeiro, ele não conseguia ouvir os pássaros do lado de fora da janela da clínica. Depois, não conseguia ouvir o telefone tocar. Depois, não conseguia ouvir a voz de Sloan, a menos que ela falasse muito alto e muito perto dele. Nos últimos 6 meses, ele não conseguia ouvir absolutamente nada. Sloan se recusou a perder outra forma de se comunicar com seu pai. Ela se matriculou em aulas de língua de sinais americana em um centro em Cambridge. Estudava todas as noites depois do trabalho, dirigindo 40 minutos para ir e 40 minutos para voltar. Em 4 meses, ela se tornou fluente o suficiente para falar com seu pai através das mãos. Nos últimos meses da vida de Neil, pai e filha sentavam-se na sala de estar de sua casa em Framingham, completamente em silêncio, mas contavam tudo um ao outro. Ele contava sobre sua juventude. Ela contava sobre seu trabalho. Ele perguntava se ela estava feliz. Ela dizia que sim, e ele sabia que ela estava mentindo, mas não insistia. Quando Neil morreu, Sloan ficou com 2 coisas dele. Uma foi a filosofia de que toda criatura viva merecia ser ouvida. A outra foi Golias, o cão que seu pai colocou em suas mãos pouco antes de começar a quimioterapia, dizendo: "Você vai precisar dele mais do que pensa." Golias cresceu rápido. Aos 2 anos ele pesava mais de 130 libras. Seu rosto era cheio de rugas, seu andar lento e deliberado como o de um homem velho. Mas sua lealdade era tão absoluta que ele dormia do lado de fora da porta do quarto de Sloan todas as noites, e nunca a perdia de vista quando estavam do lado de fora. Sloan treinou Golias com comandos de voz e sinais de mão, um hábito que ela adquiriu daqueles meses, usando a língua de sinais com seu pai. 3 meses antes daquela noite de leilão, Sloan chegou em casa após uma sessão de treinamento no centro de resgate e encontrou o portão dos fundos arrombado. Golias havia desaparecido. Não havia sangue, nenhum sinal de que ele havia fugido por conta própria. Alguém veio, abriu o portão e o levou. A polícia de Boston registrou um boletim de ocorrência, mas não havia pistas. Um cachorro desaparecido em Dorchester não era prioridade para ninguém. Mas era a prioridade de Sloan. Todas as noites, depois do trabalho, ela pesquisava em fóruns clandestinos de comércio de animais, grupos privados e sites de classificados. Ela contatou todos os abrigos em um raio de 200 milhas. Nada. Até que Becca Cole ligou. Becca era sua melhor amiga desde o ensino médio e agora era uma repórter investigativa freelancer especializada em crime organizado e tráfico ilegal na Nova Inglaterra. Becca disse que acabara de encontrar informações sobre uma rede de tráfico de cães na área de Boston. Uma que fornecia cães raros e cães de briga para criminosos. O homem que a comandava se chamava Tommy Cerno. Ele realizava leilões privados uma vez por mês em armazéns abandonados em South Boston e Revere. Becca disse que poderia criar uma identidade falsa para Sloan entrar. Mas Becca acrescentou mais uma coisa, e sua voz mudou quando ela disse: "Tommy Cerno é só um capanga, Sloan. Essa operação tem laços com Reed Carbone. Você conhece esse nome, não é? Uma vez que você se mete com Carbone, ninguém virá para te salvar." Sloan conhecia aquele nome. Todos em Boston conheciam aquele nome.
Ela ficou em silêncio ao telefone por um longo tempo. Então ela disse: "Cria a identidade. Catherine Blake, uma compradora de cães de raças raras de Manhattan. Preciso de uma roupa cara e uma história limpa." Becca disse que ela estava louca. Sloan disse que talvez estivesse, mas Golias estava lá fora em algum lugar. E toda noite ela olhava para aquela tigela de aço vazia no chão da cozinha. Ela sabia que entraria em qualquer porão e enfrentaria qualquer um para trazê-lo para casa. Reed Carbone não deu lances. Ele não levantou a mão, não acenou com a cabeça, não esperou o leiloeiro chamar um número. Ele caminhou direto para onde Tommy Cerno estava no final do corredor. Pegou Tommy pelo ombro de sua jaqueta. Não com força, mas com força suficiente para Tommy entender que aquilo não era uma conversa. "O cão na última jaula. Quanto?" Tommy olhou para ele, depois para a jaula e de volta para ele. "Esse aí está danificado, Sr. Carbone. Ele não obedece a comandos. Não performa. Ninguém o quer. Eu ia me livrar dele depois de hoje à noite. Se o quiser, pode levar. Sem custo." Reed soltou Tommy. Ele tirou um envelope de dentro do paletó e o colocou na mesa mais próxima. Dentro havia dinheiro suficiente para igualar 10 vezes o preço do cão mais caro vendido naquela noite. "Agora ele tem um preço", disse Reed. Então ele se virou e foi embora sem esperar que Tommy abrisse o envelope. Dois dos homens de Reed abriram a jaula e tiraram o cão enorme. O mastim napolitano se movia lentamente, pesadamente, com a cabeça baixa, como se estivesse acostumado a ser movido de um lugar para outro, sem que ninguém perguntasse o que ele queria. Mas quando ele passou por onde Piper estava, ela fez algo que ninguém na sala esperava. Ela deu um passo à frente e envolveu os braços ao redor do pescoço do cão. Seus pequenos braços circularam aquele pescoço grosso e enrugado. Seu rosto se pressionou contra o pelo curto do cão, e ela ficou assim, sem soltar. César ficou imóvel. Ele não se assustou, não recuou, não rosnou. Ele simplesmente ficou ali e a deixou abraçá-lo, como se entendesse que aquela era a primeira vez em muito tempo que ela estendia a mão para tocar algo vivo por conta própria. Frank Novak olhou para Reed. Reed não olhou de volta. Seus olhos estavam fixos em sua filha. E no rosto de um homem que uma vez ordenou que uma organização inteira fosse apagada sem piscar, algo se abriu muito levemente, muito rapidamente. Tão rapidamente que, se você não estivesse observando de perto, teria perdido. Frank viu. Ele não disse nada. Os homens levaram o mastim para o estacionamento atrás do armazém. Piper caminhou perto do cão, uma mão segurando o pelo na parte de trás de seu pescoço. Seus pequenos passos tentando acompanhar a passada pesada do mastim. Reed o seguiu, com as mãos nos bolsos, seus olhos nunca deixando sua filha. Foi quando Sloan entrou em seu caminho. Ela apareceu do lado esquerdo do estacionamento, caminhando naturalmente, como se estivesse indo na mesma direção. Ela sorriu, olhou para César, depois para Reed. "Mastim napolitano", ela disse, sua voz calma e profissional. "Esta raça precisa de um treinamento muito especializado. A maioria dos donos não sabe como lidar com seu temperamento." Ela tirou um cartão de visita do bolso do casaco e o estendeu para Reed. "Catherine Blake, sou especialista em treinar raças grandes. Se precisar de alguém para trabalhar com este cão, pode me ligar." Reed olhou para ela. Não para o cartão de visita. Para ela. 3 segundos, tempo suficiente para Sloan sentir como se cada camada de disfarce que ela havia construído com tanto cuidado estivesse sendo removida sob aquele olhar. Então ele pegou o cartão entre 2 dedos, guardou-o no bolso do paletó, não disse nada e caminhou em direção ao carro. Sloan permaneceu no estacionamento, observando o SUV preto se afastar, seu coração batendo tão rápido que ela podia ouvi-lo em seus ouvidos. Ela não tinha certeza se tinha acabado de fazer a coisa certa ou se tinha entrado diretamente na linha de fogo. No carro, Frank sentou-se no banco do passageiro da frente, olhando para a frente. Reed sentou-se atrás, ao lado de Piper, com o cachorro deitado no chão a seus pés. Piper descansou uma mão na cabeça do cachorro, seus pequenos dedos acariciando lentamente entre suas orelhas. Esta foi a primeira vez em 4 anos que Reed viu sua filha estender a mão e tocar alguém voluntariamente que não fosse ele. Reed olhou para o cartão de visita em sua mão. Então ele olhou para Frank no espelho retrovisor. "Verifique-a." Frank assentiu. Ele não perguntou mais nada.
Quando voltaram para a mansão em Beacon Hill, era quase meia-noite. Os homens de Reed levaram o mastim para dentro da casa pela porta dos fundos. Piper seguiu o cachorro até a cozinha, sentou-se no chão frio de azulejos e o cão enorme deitou-se ao lado dela, com a cabeça apoiada em seu colo. O chefe particular de Reed perguntou se ela queria algo para comer. Piper não ouviu a pergunta, mas viu a tigela de sopa colocada à sua frente. Ela pegou a colher e, pela primeira vez em 3 dias, comeu lentamente, uma pequena colherada de cada vez, com uma mão ainda apoiada na cabeça de César. Reed ficou na porta da cozinha. Ele não entrou. Não se sentou ao lado de sua filha. Ele apenas ficou ali, um ombro contra o batente da porta, observando sua filha tomar sopa no chão da cozinha, ao lado de um cachorro que quase fora morto uma hora antes. E ele não ousou entrar porque tinha medo de que, se fizesse qualquer coisa, aquele momento se quebraria. Na manhã seguinte, Frank Novak sentou-se no pequeno escritório no porão da mansão de Beacon Hill, onde cuidava de tudo que Reed não queria que suas próprias mãos tocassem no papel. À sua frente estava o cartão de visita que Reed lhe dera na noite anterior. Catherine Blake, treinadora de cães de raças grandes, um número de telefone da área de Manhattan, um endereço de escritório no Upper East Side. Frank começou com as verificações mais básicas. O número de telefone funcionava e tinha uma secretária eletrônica profissional. O endereço do escritório era real, um pequeno prédio de aluguel de escritórios na Lexington Avenue, com o nome de Catherine Blake na caixa de correio do térreo. A licença de treinamento de animais do estado de Nova York era válida. As contas de mídia social tinham fotos com cães de raças grandes, avaliações de clientes. Tudo parecia real. Becca Cole tinha feito um trabalho muito bom. Mas Frank Novak não havia durado 23 anos neste mundo, confiando em coisas que pareciam perfeitas demais. Ele se recostou na cadeira, girando uma caneta entre 2 dedos, e revisou o arquivo inteiro mais uma vez. Sem manchas, sem lacunas, sem contradições. E esse era exatamente o problema. Todo mundo tinha manchas. Uma multa de estacionamento, um pagamento atrasado de cartão de crédito, uma postagem em mídia social das 3 da manhã que esqueceram de apagar. Catherine Blake não tinha nada. Seu arquivo estava tão limpo quanto o papel recém-saído da impressora. Frank bateu na porta do escritório de Reed às 10 daquela manhã. Reed estava lendo algo em seu telefone, mas o largou assim que Frank entrou. Catherine Blake, disse Frank, colocando o arquivo na mesa. Tudo confere. Licença, endereço, número de telefone, histórico de trabalho. Limpo. Reed olhou para ele. Mas limpo demais, disse Frank. Ninguém é tão limpo, Reed. Eu verifiquei centenas de pessoas em 23 anos. Pessoas reais sempre deixam marcas. Ela não. Reed ficou em silêncio por um momento. Ele olhou pela janela. De seu escritório, ele podia ver um canto do Jardim dos Fundos, onde naquela manhã Piper havia saído por conta própria e se sentado ao lado de César na grama. Ela não saía de seu quarto voluntariamente pela manhã há meses. Deixa entrar, disse Reed. Mas observe cada passo, cada ligação, cada lugar que ela vai, cada pessoa que ela encontra. Se ela der um passo em falso, quero saber antes mesmo que ela levante o pé. Frank assentiu e saiu da sala. Ele não perguntou por que Reed ainda a estava deixando entrar, mesmo com a suspeita. Ele não precisava perguntar. Ele tinha visto Piper envolver os braços ao redor do pescoço do cachorro na noite anterior. E ele sabia que Reed aceitaria o risco se isso significasse que sua filha poderia ter mais um dia sem fechar a porta por dentro. Ao mesmo tempo, em seu apartamento em Dorchester, Sloane Hartley estava sentada em frente ao seu laptop na mesa da cozinha. Uma xícara de café frio ao lado dela, seus olhos fixos na tela. Na noite anterior, no leilão, ela não encontrou Golias, mas encontrou outra coisa. Ela viu um mastim napolitano respondendo à língua de sinais. E isso não era normal. Sloane sabia exatamente quantos treinadores na Nova Inglaterra ensinavam cães inteiramente através da língua de sinais americana. Não muitos. Ela podia contá-los em uma mão e ela não era uma das pessoas que havia treinado aquele cão na noite anterior, porque ela o teria reconhecido. Ela entrou no Sistema Nacional de Busca de Microchips Veterinários, algo a que ainda tinha acesso de seu tempo trabalhando com a unidade canina. Ela inseriu a descrição da raça, sexo, idade estimada e região. Levou quase 1 hora para filtrar os registros. Então ela o encontrou.
César, mastim napolitano macho, 4 anos de idade. Microchip registrado através do resgate Ravenpaw, em Barnstable, Cape Cod. Entregue ao resgate 5 meses antes pelo proprietário. Sloan clicou no nome do antigo proprietário. Dorothy Walsh, 72 anos, último endereço conhecido listado como Seaside Manor, uma casa de repouso em Hyannis, Cape Cod. E ao lado do nome de Dorothy, na seção de notas especiais do arquivo veterinário, havia uma linha que Sloan teve que ler 2 vezes. Proprietária é congenitamente surda. Cão treinado inteiramente em língua de sinais americana não responde a comandos de voz. Sloan recostou-se na cadeira. Tudo sobre a última jaula da noite anterior de repente fazia sentido. O cachorro não era defeituoso, ele não era teimoso, ele não estava quebrado. Ele simplesmente estava esperando que alguém falasse sua língua. E de alguma forma, uma menina surda de 8 anos foi a única pessoa em todo aquele porão que conseguiu fazer isso. Mas a próxima pergunta foi a que lhe deu um arrepio. Se César havia sido legalmente entregue ao resgate Ravenpaw, então como ele acabou dentro da jaula de ferro de Tommy Cerno em um leilão clandestino de cães? Havia apenas uma resposta. Tommy não estava apenas criando cães de briga e vendendo raças raras. Ele também estava roubando cães de resgates, de lugares com segurança fraca, lugares que acolhiam cães de idosos, pessoas doentes, pessoas que não podiam mais cuidar deles, cães que ninguém viria procurar. Sloan olhou para a tigela de aço vazia no chão da cozinha. Golias não havia desaparecido em Dorchester. Golias havia sido roubado pela mesma rede. E se ele não apareceu no leilão na noite anterior, isso significava que ele já havia sido movido. Talvez para rever, talvez para fora do estado. Talvez ele já estivesse sendo usado para algo que Sloan não ousava se permitir imaginar. Ela pegou o telefone para ligar para Becca, mas Becca ligou primeiro. Sloan, me escute. A voz de Becca estava mais rápida que o normal. Acabei de receber uma informação de uma fonte no Departamento de Justiça. Há um agente do FBI chamado Warren Pike, da Força Tarefa de Crime Organizado, que está rastreando Tommy Cerno há 2 anos. Ele sabe sobre a rede de cães. Ele sabe sobre os leilões. E ele sabe que você estava lá ontem à noite. Sloan apertou o telefone. Como ele sabe? Eu não sei, mas ele quer te encontrar. E Sloan... Becca fez uma pausa por um segundo. Ele não se importa com Tommy. Ele quer Reed Carbone. Reed ligou para o número no cartão de visita 2 dias após o leilão. A ligação foi curta. Mansão de Beacon Hill, 3 horas da tarde. Não se atrase. Então ele desligou sem esperar que Sloan respondesse. Sloan chegou exatamente na hora. Ela usava um casaco de lã cinza escuro, o cabelo preso em um coque arrumado, sapatos de salto baixo polidos o suficiente para que ninguém a questionasse, práticos o suficiente para que ela ainda pudesse correr se precisasse. Ela havia memorizado tudo sobre Catherine Blake, desde o endereço do escritório em Manhattan até os nomes dos 3 clientes falsos que Beck havia construído no perfil. Mas quando o táxi parou em frente à mansão de 4 andares na Mount Vernon Street, ela entendeu de uma vez que nenhuma preparação era suficiente para o mundo em que estava prestes a entrar. A mansão era antiga, com uma fachada de tijolos vermelhos escuros, janelas altas e estreitas do século XIX e uma cerca de ferro preta ao redor do jardim da frente. Parecia a casa de um advogado rico ou de um professor aposentado de Harvard, não a sede do chefe do crime mais poderoso de Boston. Mas Sloan notou imediatamente as coisas que uma pessoa comum teria perdido. Uma pequena câmera de segurança montada sob o toldo da frente, angulada para cobrir toda a calçada. Um SUV preto estacionado do outro lado da rua. Motor desligado, mas com alguém sentado dentro. A porta da frente se abriu antes que ela tivesse tempo de bater, e um homem de terno cinza, pescoço grosso, olhos frios, a olhou de cima a baixo antes de se afastar sem uma palavra. Lá dentro, tudo parecia luxuoso de uma forma contida. Pisos de carvalho escuro, tetos altos, pinturas nas paredes que pareciam originais, não impressas. Sloan contou 3 homens nos primeiros 20 passos, todos de terno, todos em posições que ela reconheceu imediatamente como pontos de controle. Ela memorizou o layout enquanto caminhava, um velho hábito de seus anos na unidade canina, sempre lendo o espaço antes de ler as pessoas. O corredor principal ia direto para o jardim dos fundos,
com grandes portas de vidro com vista para o gramado. Frank Novak a encontrou no meio do corredor. Senhorita Blake, siga-me. Ele a conduziu passando pela sala de estar, pela escada para o segundo andar e para fora pela porta dos fundos. Nenhuma apresentação adicional, nenhuma conversa educada. Frank abriu a porta de vidro e Sloane entrou no jardim. O gramado era amplo, aparado com perfeição, cercado por altos muros de tijolos, e no meio dele, Piper estava sentada no chão ao lado de César. Ela usava um suéter roxo, o cabelo preso em um rabo de cavalo, os joelhos dobrados, uma mão apoiada nas costas do cachorro. Ela estava sinalizando para César lentamente. Sloane reconheceu o comando imediatamente. Deita. César se deitou na grama. Piper sinalizou novamente. Rola. César não entendeu esse. Ele inclinou a cabeça e olhou para ela. Piper tentou novamente. Ainda nada. Ela não parecia frustrada. Ela apenas abaixou a cabeça, pensou por um momento e tentou um sinal diferente. Sloane agachou-se ao lado dela, a uma distância de um braço, perto o suficiente para Piper vê-la, longe o suficiente para não invadir. Ela levantou as duas mãos e sinalizou lentamente e claramente. Você é muito boa. Piper virou a cabeça, seus olhos se arregalaram. Nos 4 anos desde que perdeu a audição, todo estranho que ela conheceu fez a mesma coisa. Eles se curvavam e falavam alto em seu rosto, ou batiam palmas, ou acenavam com as mãos descontroladamente, como se ela fosse algum tipo de alienígena que precisava de sinais primitivos para se comunicar. Ninguém nunca havia levantado as mãos e falado com ela em sua própria língua. Até agora. Piper olhou diretamente nos olhos de Sloane. Foi a primeira vez que ela olhou diretamente nos olhos de um estranho desde a explosão. Ela levantou as mãos e sinalizou lentamente, com cuidado, como se tivesse medo de que, se movesse muito rápido, essa mulher não entenderia e o momento desapareceria. Você fala como eu? Sloane sorriu. Ela sinalizou de volta. Meu pai me ensinou. Piper olhou para ela por mais um segundo. Então ela sorriu um pouco, apenas por um momento. O canto de sua boca se curvou, seus olhos se estreitaram levemente e o sorriso desapareceu quase que imediatamente. Mas foi real. Sloane viu e algo em seu peito se apertou, porque aquele sorriso parecia exatamente com o jeito que seu pai costumava sorrir em seus últimos meses, quando Sloane sinalizava uma nova palavra corretamente. O sorriso de alguém que passou muito tempo sem que falassem com ele na língua que entendia. Piper voltou-se para César e começou a sinalizar para Sloane, mostrando os comandos que ela mesma havia ensinado ao cachorro desde a noite do leilão. Senta. Fica. Pata. Deita. Ela sinalizava cada comando e depois olhava para Sloane, esperando uma reação. E cada vez que Sloane assentia ou sinalizava bom, os olhos de Piper brilhavam um pouco mais. Dentro da casa, de pé atrás das portas de vidro da sala de estar, Reed Carbone observava o jardim. Ele estava ali desde o momento em que Sloane se agachou ao lado de sua filha. Ele viu Sloane levantar as mãos e sinalizar. Ele viu Piper se virar. Ele viu sua filha olhar diretamente nos olhos de um estranho, algo que ele gastou centenas de milhares de dólares tentando comprar de especialistas e nunca conseguiu. E ele viu Piper sorrir. A mão de Reed se apertou contra o batente da porta de vidro, até que seus nós dos dedos ficaram brancos. Não porque ele estivesse com raiva, mas porque ele não sabia o que fazer com a coisa que subia em seu peito. Algo que parecia gratidão e medo ao mesmo tempo. Gratidão porque alguém finalmente alcançou sua filha, e medo porque essa pessoa era uma estranha. Frank Novak ainda não confiava. Sloane voltou à mansão de Beacon Hill no dia seguinte, e no dia seguinte, e no dia seguinte, em uma semana. Sua chegada todas as tardes, às 3 horas, se tornou uma rotina que ninguém reconhecia oficialmente, mas todos aceitavam. Os homens abriam a porta da frente antes que ela pudesse bater. Frank lhe dava um aceno de cabeça quando ela passava pelo corredor. O chefe começou a deixar uma xícara de café preto pronta no balcão da cozinha, porque havia notado que ela sempre tomava uma antes de ir para o jardim. Ninguém disse a Sloane que ela era bem-vinda, mas ninguém a impediu também. Todas as tardes, Sloane trabalhava com Piper e César no Jardim dos Fundos. Na primeira semana, ela se concentrou nos comandos que César já conhecia, ajudando Piper a entender como tornar os sinais mais claros, mais firmes, para que o cachorro respondesse mais rápido. Senta,
tinha que ser mantido na altura do peito, com os dedos juntos. Fica precisava de uma palma aberta voltada para a frente, mantida por 3 segundos. Pata significava bater levemente na palma da mão esquerda com 2 dedos da mão direita. Piper aprendeu tão rápido que Sloane teve que continuar inventando novos exercícios. Na segunda semana, Sloane começou a ensinar a César comandos que Dorothy Walsh nunca lhe ensinara. Ela criou jogos de busca, escondendo uma bola de tênis em algum lugar do jardim e ensinando a Piper o sinal de encontra para que César fosse procurá-la. A primeira vez que César trouxe a bola de volta e a deixou aos pés de Piper, a menina pulou do chão com as 2 mãos voando para o ar, a boca se abrindo em uma risada que ela não podia ouvir, mas Sloane podia ouvir claramente. E era o tipo de som que fez Sloane virar o rosto por 1 segundo, porque seus olhos estavam ardendo. Na terceira semana, Sloane fez algo que nunca havia feito em sua carreira de treinamento. Ela deixou Piper inventar seus próprios sinais. Não a língua de sinais americana padrão, mas sinais que apenas Piper e César entendiam. Piper inventou um sinal para brincar, batendo as 2 mãos juntas e depois abrindo os dedos. Ela criou o sinal para feliz, colocando as 2 mãos no peito e empurrando para fora. E ela criou o sinal para meu, apoiando a mão na cabeça de César e mantendo-a ali. Sloane ensinou César a reconhecer cada novo sinal. O cachorro aprendeu com uma velocidade surpreendente, como se tivesse passado a vida inteira ouvindo com os olhos e só precisasse de alguém para lhe dar mais vocabulário. Piper mudou. Não de repente, não dramaticamente, mas claramente o suficiente para que todos na casa percebessem. Ela começou a sorrir mais. Não apenas os pequenos sorrisos fugazes do primeiro dia, mas sorrisos longos o suficiente para Sloane ver os 2 dentes de leite faltando em sua mandíbula inferior. Ela sinalizava mais rápido, com mais confiança, não hesitando mais antes de cada palavra, como se tivesse medo de que a pessoa à sua frente não entendesse, e ela começou a contar histórias. Uma tarde, Piper sinalizou para Sloane que na noite anterior, ela sonhou que César podia voar. O cachorro tinha asas azuis e a carregava pelo céu sobre Boston. Ela sinalizou lentamente porque a história era mais longa do que seu vocabulário permitia. Mas ela não parou. Ela encontrou maneiras de moldar com as mãos o que suas mãos ainda não tinham palavras completas. E Sloane ficou sentada ali, assentindo, sorrindo, sinalizando de volta com perguntas. E então, o que aconteceu? Para onde o cachorro voou? Como se fosse a história mais importante que ela já tinha ouvido, porque era. Em outro dia, Piper fez um desenho com giz de cera em uma folha de papel e o entregou a Sloane. Na página havia 3 figuras. A menor estava no meio, com um rabo de cavalo. Era Piper. Ao lado dela, de uma figura maior com 4 patas e um rosto cheio de rugas. Era César. E do outro lado, uma pessoa mais alta com cabelos longos, levantando uma mão em sinal. Sloane olhou para o desenho por um longo tempo. Ela não disse nada. Dobrou-o, guardou-o no bolso do casaco e continuou a sessão de treinamento. Naquela noite, em seu apartamento em Dorchester, ela abriu o desenho e o colocou na mesa da cozinha, ao lado da tigela de comida de Golias, e ficou ali olhando para ele até que seu café esfriou pela segunda vez. Reed não participava das sessões de treinamento. Ele não saía para o jardim. Não se sentava ao lado de Piper. Não falava com Sloane enquanto ela trabalhava. Mas todas as noites, depois que Sloane saía, ele fazia a Frank a mesma pergunta. Como ela estava hoje? E todas as noites a resposta de Frank se tornava um pouco mais longa. Ela sorriu 2 vezes, fez um desenho, sinalizou uma história sobre um sonho. Reed nunca reagia a essas respostas. Ele apenas assentia e voltava ao trabalho, mas Frank sabia que ele ouvia cada palavra. Uma noite, perto das 11, Reed desceu o corredor do 2º andar até o quarto de Piper. A porta estava ligeiramente aberta. Ele parou e olhou pela fresta. Piper estava deitada na cama, o cobertor puxado até o peito, os olhos já fechados. César estava enrolado aos pés da cama, a cabeça apoiada nas pernas dela. E pouco antes de adormecer, Piper levantou uma mão, os olhos pesados de sono, e sinalizou uma palavra para o cachorro. Boa noite. César não se moveu. Ele apenas pressionou a cabeça com mais firmeza contra as pernas dela, como se essa fosse sua resposta. Reed recostou-se na parede do corredor.
Ele fechou os olhos. Ficou ali por um longo tempo na casa onde controlava cada porta, cada câmera, cada pessoa que entrava e saía. Mas não a coisa que acontecia dentro de seu próprio peito. Ninguém conseguia se lembrar exatamente quando as conversas entre Reed e Sloan começaram. Talvez tenha sido na tarde em que Sloan terminou mais cedo do que o normal e Reed, por acaso, estava na cozinha. Talvez tenha sido na vez em que ele passou pela porta dos fundos enquanto ela guardava o equipamento de treinamento. As conversas eram curtas, esparsas, sobre nada importante, até que uma tarde, Reed lhe fez uma pergunta que nunca havia feito a ninguém. Onde você aprendeu a língua de sinais? Sloan olhou para ele. Essa era uma pergunta que ela poderia ter respondido com a identidade falsa, com alguma história inventada sobre Catherine Blake, aprendendo língua de sinais em Nova York. Mas ela não o fez. Meu pai, ela disse a verdade. Ele era veterinário. Perto do fim, ele perdeu a audição por causa da quimioterapia. Eu aprendi a língua de sinais para poder falar com ele antes de ele morrer. Reed ficou em silêncio por um longo tempo. Não o silêncio calculista que Sloan já tinha visto nele antes, mas o silêncio de alguém ouvindo algo tocar um lugar que ele passou muito tempo tentando cobrir. Meu pai me ensinou tudo o que eu sei também, disse Reed finalmente. Apenas coisas diferentes. Ele não disse mais nada. Sloan não perguntou mais nada. Eles ficaram ali na cozinha, à luz do sol do fim da tarde entrando pela porta de vidro, e nenhum deles falou por cerca de 10 segundos, que pareceram 10 minutos. Sloan sabia que estava entrando em terreno perigoso. Não porque Reed Carbone era um chefe da máfia, mas porque, pela primeira vez desde que entrara naquela casa, ela lhe dissera a verdade. E a parte mais assustadora era que não tinha sido nada difícil. A ligação veio na segunda-feira de manhã, enquanto Sloan voltava para Dorchester após o treinamento. Número desconhecido. Ela não atendeu. O número ligou de volta 3 vezes em 10 minutos. Na quarta vez foi uma mensagem de texto. Kelly's Diner, Southie, 6 horas da noite. Não traga o segundo telefone. Eu sei que você tem 2. Warren Pike. Sloan parou o carro na beira da estrada e ficou parada por 3 minutos, com as 2 mãos segurando o volante. Becca a havia avisado sobre aquele nome. Agente do FBI, Unidade de Crime Organizado, rastreando Tommy Cerno por 2 anos. Mas Tommy não era o alvo real. Sloan sabia que não tinha escolha a não ser ir. Se Pike sabia que ela tinha 2 telefones, então ele sabia mais do que ela pensava. O Kelly's Diner ficava na Broadway, em South Boston, o tipo de lugar que existia desde os anos 70, com cabines de vinil rachado e luzes fluorescentes que faziam todos parecerem mais pálidos do que realmente eram. Sloan chegou às 5h55. Warren Pike já estava sentado na cabine no canto dos fundos, de frente para a entrada, uma xícara de café preto à sua frente. Ele tinha cerca de 45 anos, com cabelo grisalho curto e o tipo de rosto que você esquecia na primeira vez que via, mas se lembrava na segunda porque seus olhos eram alertas demais para o mundo ao seu redor. Ele não se levantou quando Sloan chegou, não ofereceu um aperto de mão, não a convidou para sentar. Ele apenas a observou puxar o assento e se acomodar, e então falou sem preâmbulos. Sloan Hartley, 28 anos, treinadora de animais, licenciada no estado de Massachusetts, trabalhou com a unidade canina da polícia de Boston dos 24 aos 26 anos. Filha de Neil Hartley, veterinário, falecido há 3 anos, atualmente morando sozinha em Dorchester, relatou o desaparecimento de um mastim napolitano chamado Golias há 3 meses. E na última semana, usando a identidade falsa de Catherine Blake para entrar na casa de Reed Carbone todos os dias às 3 da tarde, treinando cães para sua filha. Ele disse tudo no mesmo tom monótono, como se estivesse lendo uma lista de compras. Sloan não reagiu. Ela sabia que essa reunião começaria assim desde o momento em que leu a mensagem. Ela só não sabia como terminaria. O que você quer? Sloan perguntou. Eu quero Reed Carbone, disse Pike, inclinando-se para a frente. Estou rastreando Tommy Cerno há 2 anos. Tenho provas suficientes para prendê-lo a qualquer momento. Mas Tommy é um peixe pequeno. Eu quero o peixe por trás dele, e você está sentada na sala de estar dele todos os dias. Ele deslizou uma fotografia de longa distância pela mesa. Sloan olhou para baixo. A foto a mostrava no jardim dos fundos da mansão de Beacon Hill, ajoelhada ao lado de Piper e Cesar.
tirada de um prédio mais alto do outro lado da rua. Preciso do layout da mansão, disse Pike. A agenda de Reed, quem entra e sai, quando, por quanto tempo, posições das câmeras, seu escritório, um cofre se houver e sua fraqueza. Todo mundo tem uma, senhorita Hartley. E acho que você conhece a fraqueza de Reed Carbone melhor do que a maioria das pessoas. Não sou sua espiã, disse Sloan. Entrei lá por causa do meu cachorro. Quero encontrar Golias e fechar a operação de Tommy. É isso. Não estou envolvida com Reed Carbone. Pike riu. Não o tipo de riso que vem de diversão. O tipo que vem de ouvir essa frase muitas vezes de muitas pessoas. Você está morando na casa dele, senhorita Hartley. Você come na cozinha dele, brinca com a filha dele, fala com ele todas as tardes. E está fazendo tudo isso sob um nome falso. Você acha que pode escolher aqui? Ele inclinou a cabeça. Deixe-me ser mais claro. Você tem duas opções. Uma, você coopera comigo. Você me dá o que eu preciso. Quando isso acabar, eu garanto que Golias seja devolvido a você e você não seja processada por usar uma identidade falsa para obter acesso à propriedade privada. 2. Você se recusa e eu envio seu arquivo real, seu nome real, sua fotografia real, todo o seu histórico para a mesa de Reed Carbone antes das 8 da noite. Pike tomou um gole de café. Você sabe o que Reed Carbone fará quando descobrir que alguém usou um nome falso para se aproximar de sua filha, não é? Sloan não respondeu. Ela sabia exatamente o que Reed faria. Ela tinha visto o jeito como ele falou com Tommy na noite do leilão. Ela tinha visto o olhar em seus olhos sempre que alguém se aproximava de Piper. E ela tinha visto os 3 homens de terno em posições táticas ao redor de sua casa todos os dias. Preciso de tempo, disse Sloan. Você tem 1 semana, respondeu Pike. Ele se levantou, deixou para trás um cartão de visita branco simples com apenas um número de telefone, sem nome, sem título, e saiu do restaurante sem olhar para trás. Sloan ficou sentada por mais 15 minutos. O café que ela havia pedido estava frio à sua frente, intocado. Suas mãos tremiam. Ela olhou para baixo e percebeu que estava cerrando os punhos sob a mesa, exatamente como naquela noite, quando encontrou o portão dos fundos arrombado e Golias desaparecido. Ela estava presa. Se cooperasse com Pike, trairia Reed. Reed seria preso. Piper perderia o pai e a menina de 8 anos, que mal começara a sorrir de novo, seria arrastada para uma tempestade. Sloan não tinha como protegê-la. Se recusasse Pike, ele exporia sua identidade a Reed. E Reed Carbone não era o tipo de homem que perdoava alguém por engano, especialmente alguém que teve permissão para se aproximar de sua filha. Sloan saiu do restaurante e ficou na calçada da Broadway. O vento vindo da água cortava seu rosto. Ela pegou o telefone e ligou para Becca. Preciso de mais tempo, disse ela. Mais tempo para quê? Becca perguntou. Ainda não sei, mas preciso de mais tempo. 3 dias após a reunião com Pike, Sloan ligou para Tommy Cerno. Ela usou a voz de Catherine Blake, fria, polida, o tipo de voz acostumada a dar ordens. Senhor Cerno, estou trabalhando para a família Carbone. O senhor Carbone quer expandir o programa de treinamento para sua filha e precisa de mais cães de raças grandes para a avaliação. Você tem algo adequado? Houve silêncio do outro lado por 2 segundos. Sloan sabia exatamente o que estava acontecendo na cabeça de Tommy. Ele estava pesando a suspeita contra o medo. E com Tommy Cerno, o medo de Reed Carbone sempre vencia. Claro, senhorita Blake. Tenho alguns no armazém de Revere, quando gostaria de vir vê-los. Esta tarde, disse Sloan, 2 horas. O armazém de Tommy ficava no distrito industrial ao norte de Revere, a cerca de 10 minutos de carro da praia, espremido entre uma fileira de prédios cinzas que de dia pareciam armazenar materiais de construção e à noite se tornavam outra coisa. Tommy a encontrou na entrada da frente, sorrindo o sorriso de um vendedor, e a conduziu para dentro. A seção da frente do armazém parecia legítima o suficiente para enganar qualquer um que não soubesse o que procurar. Algumas jaulas grandes, limpas, com cães de raças raras deitados dentro, do tipo que Tommy vendia para pessoas ricas que gostavam de exibir o que o dinheiro podia comprar. Mas Tommy não parou por aí. Ele conduziu Sloan por uma porta de ferro nos fundos do armazém, por um corredor estreito de concreto iluminado por luzes fluorescentes piscantes, e o cheiro mudou imediatamente. Não era mais o cheiro de desinfetante e ração seca.
Era o cheiro de fezes, sangue velho, metal e algo tão forte. Sloan o reconheceu imediatamente porque o sentira nas piores instalações de resgate que já inspecionara durante seus anos na unidade canina. O cheiro de medo, o cheiro de animais mantidos por muito tempo, em pouco espaço por pessoas que não se importavam. Em ambos os lados do corredor havia jaulas de ferro, muito menores que as da frente, cheias de cães. Não raças raras para venda. Eram cães de briga, cães de isca, cães roubados de todos os lugares e enfiados aqui para esperar até que alguém decidisse como usá-los. Sloan caminhou lentamente, seus olhos varrendo cada jaula, mantendo o rosto de Catherine Blake calmo, como se estivesse olhando mercadorias em uma loja. Tommy caminhava ao lado dela, falando sem parar sobre raças, peso, potencial de treinamento, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Sloan não o estava ouvindo. Ela estava procurando. Então ela ouviu. A última jaula de ferro da fileira, no canto mais escuro, tão pequena que o cachorro dentro não conseguia nem ficar totalmente em pé. Um mastim napolitano, muito mais magro do que da última vez que o vira, provavelmente com mais de 15 libras a menos. Seu pelo cinza estava opaco agora, não mais brilhante. Havia cicatrizes em seu focinho, duas longas, do tipo deixado pelos dentes de outro cachorro, e nunca tratadas. Um pedaço de sua orelha esquerda estava arrancado. Ele estava enrolado no canto da jaula, o focinho sobre as patas dianteiras, os olhos fechados. Golias. O cachorro que seu pai colocou em suas mãos antes de começar a quimioterapia. O cachorro que dormiu do lado de fora da porta de seu quarto todas as noites por 3 anos. O cachorro que ela treinou desde as 8 semanas de idade, ensinando-lhe cada comando com sua voz e suas mãos, correndo com ele pelo Dorchester Park todas as manhãs, abraçando-o e chorando em seu pescoço na noite em que seu pai morreu, e acordando todos os dias nos últimos 3 meses para encarar a tigela de aço vazia no chão da cozinha, porque não conseguia acreditar que ele tinha ido embora para sempre. Golias levantou a cabeça, não porque ouviu passos, porque sentiu o cheiro dela. Seu nariz se contraiu 1, 2 vezes, e então seus olhos se abriram. Ele olhou diretamente para Sloan. Sua cauda abanou fracamente, lentamente, mas abanou. Sloan mordeu o interior da bochecha com força suficiente para sentir o gosto de sangue. Suas unhas cravaram em suas palmas com força suficiente para deixar marcas de crescente na pele. Ela não podia reagir. Não podia olhar por muito tempo. Não podia deixar Tommy ver nada em seu rosto agora, porque se ele soubesse que ela conhecia este cachorro, tudo desmoronaria. A identidade falsa, o plano, as sessões de treinamento com Piper, o acordo silencioso com Reed. Tudo. E este? Sloan perguntou, sua voz uniforme, apontando para Golias como se ele fosse apenas mais uma peça de inventário. Tommy deu de ombros. Cão de isca, usado para treinar os lutadores a morder, sem valor comercial. Se você o quiser, faça um bom preço. Sloan assentiu lentamente. Vou pensar. Mostre-me mais alguns na frente. Ela se virou. Não olhou para trás, para Golias. Não podia, porque se olhasse para trás, não conseguiria sair. Tommy a levou de volta para a frente e apresentou mais alguns cães que Sloan nunca viu de verdade, porque sua visão havia ficado embaçada. Ela agradeceu, apertou sua mão, disse que entraria em contato e saiu para o estacionamento. Ela abriu a porta do carro, entrou no banco do motorista e fechou a porta atrás de si. Então ela deixou a cabeça cair no volante e chorou. Não o tipo de choro em que algumas lágrimas escorrem. O tipo que sacudiu todo o seu corpo, fez seus ombros tremerem, a deixou sem controle algum. O tipo de choro que vem de alguém que guardou muito por muito tempo e acabara de ver a única coisa viva que ainda tinha de seu pai, pele e osso em uma jaula de ferro com cicatrizes no rosto. 10 minutos depois, ela enxugou o rosto, forçou-se a respirar e ligou para Becca. Eu o encontrei. Silêncio do outro lado. Então Becca perguntou, ele está bem? Não, disse Sloan, mas ele está vivo e eu vou tirá-lo de lá. Frank Novak não acreditava em intuição. Ele acreditava em dados. E os dados sobre Catherine Blake, por mais limpos que parecessem, ainda careciam de uma coisa que os registros de pessoas reais sempre tinham: profundidade. Pessoas reais deixavam rastros espessos ao longo do tempo.
Postagens antigas em mídias sociais de 6 ou 7 anos antes, fotos borradas da faculdade, comentários em páginas de amigos, uma conta antiga esquecida e nunca excluída. Catherine Blake tinha tudo dos últimos 2 anos e nada antes disso. Seu arquivo começava a existir como se ela tivesse nascido aos 26 anos. Frank começou com o cartão de visita. Desta vez, ele não verificou o número de telefone ou o endereço. Ele pegou o próprio cartão, o tipo de papel, o estilo de impressão, a fonte e o enviou para um contato no ramo de impressão em Chinatown. O homem confirmou que o cartão havia sido impresso em uma gráfica rápida em Cambridge, não em Nova York. Uma treinadora de cães de raças grandes com um escritório no Upper East Side de Manhattan tinha seus cartões de visita impressos em Cambridge, Massachusetts. A partir daí, Frank puxou o fio. Ele pegou a imagem de Catherine Blake das câmeras de segurança da mansão e a passou por um software de reconhecimento facial que alguém da organização podia acessar através de uma fonte não oficial dentro do sistema de banco de dados federal. O resultado veio em 4 horas. O rosto correspondia a Sloane Hartley, 28 anos. Treinadora de animais licenciada no estado de Massachusetts, não em Nova York. Endereço registrado em Dorchester, Boston. Trabalhou com a unidade canina da polícia de Boston dos 24 aos 26 anos. O pai era Neil Hartley, um veterinário em Framingham, falecido há 3 anos. E 3 meses antes, ela havia registrado um boletim de ocorrência de cachorro desaparecido na delegacia de Dorchester por um mastim napolitano chamado Golias. Frank cavou mais fundo. Sloane Hartley estava em contato regular com Rebecca Cole, uma repórter investigativa freelancer que havia publicado artigos no Boston Globe e na ProPublica sobre tráfico ilegal de animais na Nova Inglaterra. As duas se seguiam em todas as plataformas de mídia social, tinham fotografias juntas que datavam do ensino médio, e os registros telefônicos mostravam que elas se ligavam quase todos os dias nos últimos 3 meses. Frank imprimiu tudo, organizou em um arquivo limpo e bateu na porta do escritório de Reed às 9 daquela noite. Reed estava sentado atrás de sua mesa, lendo algo em seu laptop. Ele ergueu os olhos quando Frank entrou e olhou para o arquivo em sua mão. Ele não perguntou, simplesmente esperou. Frank colocou o arquivo na mesa. Catherine Blake não existe. Seu nome verdadeiro é Sloane Hartley, treinadora de animais em Dorchester. Perdeu o cachorro há 3 meses e está tentando recuperá-lo. Tem laços com uma repórter especializada em tráfico de animais. A identidade falsa foi bem construída, mas havia uma falha na origem do cartão de visita. Reed abriu o arquivo. Ele leu cada página lentamente, sem virar rápido, sem pular uma linha. Seu rosto não mudou, mas Frank notou seus dedos apertando a borda do papel com mais força na 3ª página. A página com a foto da licença de Sloane Hartley ao lado da imagem de segurança da mansão. Mesmo rosto, mesma mulher, 2 nomes diferentes. Reed fechou o arquivo. Ele colocou as 2 mãos na mesa, os dedos entrelaçados, e ficou em silêncio. Por um longo tempo, Frank ficou em pé à sua frente e esperou. Ele conhecia aquele momento. Ele já vira Reed ficar quieto assim antes. E toda vez que acontecia, o que vinha depois nunca era algo que alguém quisesse testemunhar. Ela mentiu para mim, disse Reed finalmente. Sua voz estava baixa, não mais alta que o normal, não abertamente zangada, mas Frank podia ouvir o que estava por baixo, e era mais perigoso do que qualquer grito. Ela estava na minha casa. Sentou-se ao lado da minha filha todos os dias, segurou a mão da minha filha, ensinou minha filha a sinalizar, fez minha filha rir e usou um nome falso. Frank assentiu. Dê a ordem. Eu cuido disso esta noite. Limpo. Reed não respondeu imediatamente. Ele empurrou a cadeira para trás, levantou-se e caminhou até a janela do escritório do 2º andar. Ele olhou para o jardim dos fundos. O gramado estava escuro sob as luzes do pátio e a pequena mesa onde Piper se sentava desenhando todas as tardes ainda estava lá. Em cima dela, sob um peso de papel de pedra, estava o desenho de giz de cera que Piper fizera na semana anterior. Reed vira aquele desenho. 3 figuras, uma menina com rabo de cavalo, um cachorro com o rosto cheio de rugas e uma mulher de cabelos compridos levantando as mãos em sinal. Piper não desenhara Reed naquela imagem. Ela desenhara Sloane, e essa foi a primeira vez em 4 anos que Piper desenhou alguém além de César.
Reed olhou para o desenho através da janela por um longo tempo. Então ele disse uma palavra. Ainda não. Sloane chegou à mansão na tarde seguinte às 3, como fazia todos os dias. Os homens abriram a porta como faziam todos os dias. A xícara de café preto estava esperando no balcão da cozinha, como estava todos os dias. Mas quando ela passou pelo corredor em direção ao jardim dos fundos, Frank Novak bloqueou seu caminho. Senhorita Blake, disse ele. E havia algo na maneira como ele pronunciou aquele nome que fez Sloane entender imediatamente. Ele sabia. O Sr. Carbone quer vê-la. Seu escritório, segundo andar. Frank não a guiou. Ele simplesmente se afastou e a observou subir as escadas. Sloane sentiu os olhos dele em suas costas durante todos os 14 degraus. E ela sabia que se Reed desse a ordem, Frank seria a última pessoa que ela veria. A porta do escritório estava aberta. Reed estava sentado atrás da mesa de carvalho, as costas retas, as duas mãos apoiadas na superfície. À sua frente havia um arquivo. Sloane reconheceu sua própria fotografia na primeira página, a de seus registros de licenciamento de Massachusetts, embora só pudesse vê-la de cabeça para baixo do outro lado da mesa. Ela entrou. Reed não a convidou para sentar. Ela se sentou na cadeira em frente a ele de qualquer maneira. Se esta fosse a última vez que ela estaria nesta sala, ela se sentaria. Fonfukowicz. Osamayhan. Não ficaria de pé. Reed fechou a porta com o controle remoto em sua mesa. A trava automática clicou suavemente no lugar. Os dois se olharam através da mesa de carvalho. Reed colocou um dedo no arquivo e o empurrou em direção a Sloane. Sloane Hartley, disse ele. Não Catherine Blake. Não era uma pergunta. Sua voz era uniforme, baixa. O tipo de voz que Sloane aprendera nas últimas 3 semanas ser muito mais perigoso do que quando ele a levantava. O silêncio se estendeu entre eles. 5 segundos, 10 segundos, 15. Sloane poderia ter mentido. Poderia ter fingido surpresa, negado tudo, exigido provas, ganhado tempo. Ela se preparara para este momento desde o primeiro dia em que pisou nesta casa. Tinha 3 cenários prontos em sua mente. 3 rotas de fuga que ela e Becca haviam elaborado em ligações noturnas. Ela não usou nenhuma delas. Sim, disse ela. Meu nome é Sloane Hartley. Reed não reagiu. Seus olhos não mudaram, mas o ar na sala engrossou como concreto úmido. 3 meses atrás, meu cachorro foi roubado do meu quintal em Dorchester, disse Sloane. Ela falou devagar, claramente, olhando diretamente nos olhos de Reed. Não para baixo, não para o lado. Um mastim napolitano chamado Golias? Meu pai me deu antes de morrer. Eu investiguei e encontrei a operação de Tommy Cerno. Criei uma identidade falsa para entrar no leilão e procurar por Golias. Não o encontrei naquela noite, mas vi sua filha e o cachorro na última jaula. E vi uma chance de chegar a Tommy por dentro, trabalhando para você. Ela parou. Eu não vim aqui por sua causa. Vim aqui por causa do meu cachorro. Reed ainda não falou. Ele apenas olhou para ela, e Sloane sentiu aquele olhar como um raio-x movendo-se através de cada camada, procurando por uma mentira, procurando por uma razão para fazer a coisa que Sloane sabia que ele era totalmente capaz de fazer. E minha filha? Reed perguntou. 2 palavras, mas carregavam mais peso do que qualquer coisa que ele dissera antes. Sloane sabia que esta era a pergunta decisiva. Não a sobre a identidade falsa, ou seu propósito real, ou Tommy Cerno, ou Golias. A única pergunta com a qual Reed Carbone realmente se importava era esta. Cada momento que passei com Piper foi real, disse Sloane. Eu não estava fingindo, nem por um segundo. O nome que usei era falso. Mas tudo o que fiz com ela, cada sinal que ensinei, cada jogo que criei para ela e César, tudo foi real. Eu não sei como fingir com uma criança de 8 anos que olhou diretamente nos meus olhos e me perguntou se eu falava a mesma língua que ela. Reed se levantou. Lentamente, a cadeira não fez barulho por causa do tapete grosso. Ele contornou a mesa e, a cada passo que dava, Sloane tinha que se forçar a não se levantar, a não recuar, a não deixar seu corpo fazer o que seu instinto de sobrevivência gritava para ela fazer. Ele parou a menos de 30 centímetros dela. Ela estava sentada. Ele estava de pé. Ela teve que inclinar a cabeça para olhá-lo. Ele era mais alto do que ela imaginara a essa distância, e seu perfume cheirava a algo caro. Madeira e couro.
O tipo de cheiro que ela não deveria ter notado tão claramente. Se você machucar minha filha, disse Reed, sua voz tão baixa que Sloane teve que prender a respiração para ouvi-la. Mesmo uma lágrima, mesmo um momento em que ela se sinta abandonada por sua causa, eu prometo a você, ninguém nunca a encontrará. Isso não é uma ameaça, é uma promessa. Sloane olhou para seus olhos, e ali ela viu algo que não esperava. Não a raiva fria de um chefe da máfia traído. Medo. Medo real, profundo e primitivo. O medo de um pai que acabara de descobrir que a única pessoa que fizera sua filha sorrir novamente também poderia ser um perigo. Medo não por si mesmo, mas por Piper. E Sloane entendeu aquele medo porque era exatamente o mesmo medo que ela sentira quando viu Golias, pele e osso, naquela jaula de ferro em Rever. O medo de perder a coisa que você mais amava e ser impotente para impedi-lo. Eu não vim aqui para machucar ninguém, disse Sloane. Sua voz não tremeu. Ela se surpreendeu com isso. Mas se você quer a verdade, aqui está a verdade. Meu cachorro está deitado no armazém de Tommy Cerno, em Revere. Pele e osso, cicatrizes por todo o rosto, sendo usado como cão de isca para treinar cães de briga a morder. E se você deixar Tommy continuar com essa operação, haverá centenas de outros cães que acabarão da mesma forma, incluindo o meu. Reed não recuou. Sloane não desviou o olhar. Os dois se encararam no escritório selado, e a distância entre eles era próxima o suficiente para Sloane sentir sua respiração em sua testa. Mas nenhum deles se moveu. Tommy está fora de controle, disse Reed depois de um longo tempo. Sua voz havia mudado. Não era mais uma voz ameaçadora. Era calculista agora. A voz do homem que construiu um império lendo uma situação mais rápido do que qualquer outra pessoa na sala. Ele está envolvido com o FBI. Eu sabia disso antes de você. Ele está operando fora do que eu permiti. E está criando risco para tudo o que construí. Eu já ia lidar com ele. Você apenas adiantou o cronograma. Ele voltou para a mesa, sentou-se e olhou para Sloane com uma expressão completamente diferente. Não mais o olhar de um pai que for enganado, mas o olhar de um chefe do crime fazendo uma oferta. Eu vou te ajudar a recuperar seu cachorro. Vou fechar o Tommy e você terá duas coisas em troca. Uma, Golias. Duas, você continua vindo aqui todos os dias com seu nome verdadeiro, trabalhando com Piper. E nada muda. Sloane esperou pelo preço. Em troca, disse Reed, você não coopera com o FBI. Nenhuma palavra, nenhuma informação, nenhuma reunião. Se Warren Pike entrar em contato com você novamente, você me diz antes de dizer a qualquer outra pessoa. Sloane olhou para ele. Ele sabia sobre Pike. Claro que ele sabia. Ela se perguntou há quanto tempo ele sabia e então percebeu que a resposta provavelmente era esta, desde antes dela. E se eu recusar? Sloane perguntou. Reed inclinou a cabeça ligeiramente. Você não vai recusar porque acabou de me dizer que cada momento que passou com minha filha foi real. Se isso for verdade, você não vai embora. Sloane ficou sentada por um longo tempo. Ela pensou em Golias na jaula de ferro em Revere. Ela pensou em Piper sinalizando boa noite para César todas as noites. Ela pensou em Pike e no cartão de visita branco simples, sem nome em sua carteira. E ela pensou no desenho de giz de cera com as 3 figuras que ainda guardava no bolso do casaco. Ok, disse ela. Reed assentiu uma vez. Depois apertou o botão para destravar a porta. Eles começaram a trabalhar juntos naquela mesma noite. Não houve aperto de mão, cerimônia. Nada que parecesse uma aliança em um filme. Reed abriu o laptop em sua mesa de escritório. Sloane sentou-se na cadeira em frente a ele, e eles começaram. Reed sabia mais sobre a operação de Tommy do que Sloane esperava. Ele sabia que o armazém de Revere tinha 2 turnos de guarda, e que o turno da noite mudava às 2 da manhã. Ele sabia que Tommy transportava cães em caminhões refrigerados disfarçados com o logotipo de uma empresa de frutos do mar, fazendo a rota Boston-Providence todas as terças e sextas-feiras. Ele sabia que Tommy mantinha 4 homens guardando o armazém à noite. 2 armados, 2 não. Ele sabia porque Tommy operava em seu território. E ninguém operava no território de Reed Carbone sem que Reed soubesse dos detalhes. Sloane forneceu o que Reed não tinha. Provas. Ela tirara fotografias dentro do armazém de Revere com uma câmera escondida em um botão de camisa. Algo que Becca lhe emprestara antes de ir encontrar Tommy.
Imagens de jaulas de ferro pequenas demais. Cães cobertos de cicatrizes. Cães reduzidos a pele e osso. Cães acorrentados tão curtos que não conseguiam nem virar a cabeça. Ela tinha fotografias de Golias com as cicatrizes em seu focinho. Ela tinha fotografias da seção de cães de briga com sangue seco no chão de concreto. E ela sabia exatamente quais leis essas imagens violavam. A Lei Federal de Bem-Estar Animal, leis federais anti-briga de cães, acusações de crime, cada uma com pena de até 5 anos de prisão. Se houvesse prova de que os cães foram transportados através das fronteiras estaduais, tornava-se um caso federal, e o FBI não precisaria de Reed Carbone para fazer uma grande prisão. Eles só precisariam de Tommy e das provas. O plano tomou forma ao longo de 3 noites. Reed cortaria todas as conexões clandestinas de Tommy, deixando-o sem o escudo que o nome Carbone lhe dera. Sloan organizaria todas as provas de crueldade animal em um arquivo sistemático, o tipo de arquivo que um promotor federal poderia usar imediatamente, sem precisar de mais investigação. Reed entregaria esse arquivo ao FBI através de seu advogado, anonimamente, apontando apenas para Tommy, sem nada que levasse de volta aos Carbone. E na noite em que o FBI invadisse o armazém de Revere, Reed chegaria primeiro e tiraria Golias de lá. As noites de trabalho foram longas. Piper dormia a partir das 9. César se enrolava aos pés de sua cama e a casa mergulhava no silêncio particular das mansões antigas. Madeira rangendo, o sistema de aquecimento zumbindo, o vento passando pelas frestas das janelas do 3º andar. Reed e Sloan sentavam-se no escritório sob a luz amarela da luminária de mesa, laptops abertos, papéis espalhados pela mesa e uma garrafa de licor que Reed abriu na segunda noite sem perguntar se Sloan bebia, apenas servindo 2 copos e deslizando um em sua direção. Na 3ª noite, eles haviam completado a maior parte do plano. Sloan estava organizando as fotos das provas em ordem cronológica no laptop quando Reed disse sem olhar para ela, seus olhos baixos para o copo em sua mão. Naquela noite no hospital, depois da explosão, Sloan parou de digitar. Ela não se virou para olhá-lo. Sabia que se o fizesse, ele pararia. Eu sentei ao lado da cama de Piper a noite toda. O médico disse que ela precisava descansar, mas eu não saí. Sentei lá e chamei o nome dela de novo e de novo. Piper, Piper, Piper. Pensei que se chamasse o suficiente, ela voltaria como sempre fazia. Como quando ela corria para a porta todas as noites quando eu chegava em casa. Ele parou, tomou um gole. Ela não voltou, nem daquela vez, nem em nenhuma outra depois. E eu percebi que a coisa que eu sempre acreditei ser o fio que me conectava à minha filha, minha voz, a coisa que a fazia rir, a coisa que a fazia correr em minha direção, não existia mais no mundo dela. Eu podia ficar bem ao lado dela e gritar e ela não ouviria nada. Ele pousou o copo na mesa. Eu destruí tudo relacionado àquele atentado. Cada pessoa, cada organização, cada vestígio. Frank disse que eu fui longe demais. Talvez ele estivesse certo. Mas nenhuma daquelas pessoas devolveu a audição de Piper. E eu não conhecia outra maneira de enfrentar aquilo, exceto a única maneira que eu conhecia. O escritório ficou em silêncio. O relógio na parede tic-taqueava lentamente. Sloan olhou para o teclado do laptop. As teclas escuras sob a luz amarela. E ela pensou na sala de estar de seu pai em Framingham. A mesma luz amarela, o mesmo silêncio. 2 pessoas sentadas uma ao lado da outra tentando dizer algo que as palavras não podiam conter. Na última noite com meu pai, disse Sloan, ela não ergueu os olhos. Ele estava deitado na cama de hospital que montamos na sala de estar, porque ele não queria morrer em um hospital. Máquina de respiração, linhas intravenosas. Ele não ouvia nada há 6 meses. E naquela altura, ele mal tinha forças para sinalizar. Sentei-me ao lado da cama segurando sua mão e pouco antes de ele adormecer, ele levantou a mão. Ela parou, respirou fundo. Ele tentou sinalizar "eu te amo", mas sua mão estava tão fraca que ele só conseguiu levantar 3 dedos, não o suficiente para fazer o sinal completo. E eu tive que me inclinar para perto, tão perto que pude sentir sua respiração na minha bochecha para ler o que ele estava tentando dizer. Ela engoliu em seco. Essa foi a última vez que meu pai falou comigo. 3 dedos, e eu quase não li. O escritório ficou em silêncio. Ninguém falou por muito tempo. Reed não olhou para Sloan.
Sloane não olhou para Reed. Ambos olhavam para a frente, para o espaço no meio da sala, onde a luz amarela se desvanecia na escuridão nos cantos das paredes, mas em algum momento durante aquele longo silêncio, a distância entre eles no sofá de couro do escritório diminuiu. Ninguém se moveu de forma óbvia. Ninguém se mexeu de propósito. Mas quando Sloane finalmente olhou para o lado, seu ombro estava a menos de uma mão de distância do de Reed, e nenhum deles se afastou. Tommy Cerno não era estúpido. Ele sobrevivera no submundo de Boston não porque era mais forte que os outros, mas porque sabia ler os sinais. E nas últimas 2 semanas, os sinais em todos os lugares diziam a mesma coisa. Reed Carbone o estava cortando. Primeiro, 2 parceiros em Providence pararam de atender seus telefones. Depois, o fornecedor de cães de briga em Newark disse que as circunstâncias haviam mudado e cancelou o acordo. Em seguida, os 3 maiores compradores para o leilão do próximo mês desistiram no mesmo dia. Todos usando a mesma linguagem educada que Tommy sabia que significava que alguém os havia contatado primeiro. Ninguém podia cortar tantos laços de uma vez, exceto um homem. Tommy sabia que não podia atacar Reed de frente. O Império Carbone tinha muitas camadas de proteção, muitas pessoas, muito dinheiro. Ir direto contra Reed era suicídio. Mas Tommy se lembrava da noite do leilão. Ele se lembrava do rosto de Reed quando olhou para a menina na última jaula. Ele se lembrava da quantia de dinheiro que Reed pagara pelo cão danificado. E ele se lembrava da coisa que todos no submundo de Boston sabiam, mas ninguém ousava dizer em voz alta. Reed Carbone tinha exatamente uma fraqueza. E essa fraqueza tinha 8 anos. No sábado à tarde, Reed saiu da mansão às 2 horas para encontrar seu advogado no centro de Boston e finalizar o processo de envio do arquivo de provas anônimo para o FBI. Frank foi com ele. Antes de sair, Reed designou 2 homens para ficarem e guardarem a casa. Um no portão da frente e um no térreo. Sloane estava na mansão com Piper, trabalhando com César na sala de estar do primeiro andar. Piper estava ensinando a César um novo sinal que ela mesma inventara. Um sinal para corajoso, ambos os punhos colocados na frente do peito e depois se abrindo para fora. E César estava inclinando a cabeça, tentando entender. Sloane estava sentada no tapete ao lado de Piper, ajustando o ângulo das mãos de Piper, quando ouviu o som vindo de baixo. Não o som de uma porta se abrindo, o som de vidro quebrando. Pequeno, rápido, o tipo de som que uma pessoa comum poderia não perceber. Mas Sloane passara 3 anos trabalhando com a unidade canina, treinando cães para reagir a ruídos incomuns, e seu corpo respondeu antes que sua mente processasse totalmente. Ela se levantou imediatamente. César também se levantou, orelhas erguidas, corpo rígido. O cão não ouvira o vidro quebrando, mas lera a linguagem corporal de Sloane, e essa linguagem corporal dizia perigo. Sloane agarrou a mão de Piper e a puxou para cima. Piper olhou para ela alarmada, sem entender. Sloane sinalizou rapidamente, claramente, apenas 2 palavras: esconda-se. Agora. Ela puxou Piper pelo corredor do primeiro andar até a sala do pânico. Reed lhe mostrara onde ficava no dia seguinte a descobrir sua verdadeira identidade. Não porque confiava nela, mas porque precisava que ela soubesse como proteger Piper se ele não estivesse lá. A sala segura estava escondida atrás de uma estante na sala de leitura. Uma porta de aço oculta, uma fechadura com código de 4 dígitos. Sloane digitou o código, a porta se abriu e ela empurrou Piper para dentro. Então ela se virou, olhou para César e sinalizou um comando. Guarda! César se postou na frente da porta da sala do pânico e ficou ali. 130 libras de músculo, rosto cheio de rugas, mandíbulas que qualquer um que já teve um mastim napolitano sabia que podiam esmagar ossos. O cão não rosnou. Ele simplesmente ficou ali, silencioso, imóvel, preenchendo completamente a porta. Dentro da sala do pânico, através da pequena janela de vidro na porta de aço, Piper olhava para fora. Ela estava tremendo. Lágrimas escorriam por suas bochechas, mas ela não gritava porque nunca mais fizera som. Ela cruzou os braços com força sobre o peito e continuou sinalizando através do vidro para César. Fica, fica, fica. César não se moveu. Ele ficou ali como uma parede de ferro, os olhos fixos no corredor, e nada no mundo o faria deixar aquela porta. Sloane correu em direção às escadas. Os 2 homens que Tommy enviara entraram pelo portão lateral no quintal,
Derrubaram o guarda da frente sem fazer muito barulho e já estavam subindo a escada. Sloane encontrou o primeiro no topo do patamar do primeiro andar. Ele era pelo menos 40 quilos mais pesado que ela. Usava uma jaqueta de couro preta, uma faca na mão. Sloane não era uma lutadora. Nunca lutara com ninguém, exceto um saco de pancadas em uma academia. Mas ela não correu. Ela pegou o extintor de incêndio pendurado na parede do corredor, algo cuja localização ela memorizara desde o primeiro dia em que entrou nesta casa. Por causa dos velhos hábitos da unidade canina. Sempre sabendo cada saída e cada ferramenta utilizável ao alcance. Ela borrifou espuma branca diretamente no rosto do homem, depois bateu o corpo do extintor em seu joelho. Ele caiu, mas o segundo homem veio por trás, agarrou seu ombro, a girou e deu um soco. Sloane bloqueou o primeiro golpe com o braço, mas o segundo atingiu seu ombro direito. Ela ouviu algo rasgar, tecido ou pele. Não tinha certeza. Dor, calor, depois umidade. Ela caiu no chão, as costas batendo na parede, e pensou que este deveria ser o momento em que sentiria medo. Mas a única coisa em sua mente era a pequena janela de vidro na porta da sala do pânico e o rosto de Piper atrás dela. Ela se arrastou até a porta da sala de leitura, apoiando-se na parede ao lado da estante, o sangue encharcando o ombro de seu casaco. O segundo homem veio em sua direção, mas antes que a alcançasse, César rosnou. O primeiro som que o cachorro fizera desde a noite do leilão. Um rosnado baixo e profundo, vindo de algum lugar em seu peito. O tipo de som que você não ouve com os ouvidos, mas sente nos ossos. O homem parou, olhou para o cachorro parado na frente da porta. Então ele recuou. 7 minutos depois, Reed e Frank chegaram. Alguém da equipe de segurança acionara o alarme silencioso antes de ser derrubado. Frank cuidou dos 2 homens de Tommy com o tipo de eficiência silenciosa cujos detalhes Sloane não queria saber. Reed correu direto para o primeiro andar. Ele viu Sloane primeiro. Ela estava sentada no chão, as costas contra a parede, o sangue do ombro direito encharcando sua manga. Mas ela não estava olhando para o ferimento. Sua mão esquerda estava levantada, sinalizando através da pequena janela de vidro na porta da sala do pânico. Segura. Você está segura. Estou aqui. Atrás da janela, Piper estava de pé com as 2 mãos pressionadas contra o vidro, lágrimas nas bochechas, mas seus olhos estavam fixos em Sloane. Não em pânico, não gritando. Ela ficou ali olhando para a mulher do outro lado da porta de aço. A mulher que estava sangrando, mas ainda levantava a mão para falar com ela na língua que só as 2 compartilhavam. E ela acreditou nela. Reed se ajoelhou ao lado de Sloane. Ele não disse nada. Olhou para o ferimento em seu ombro, olhou para a mão que ela ainda mantinha erguida, sinalizando para Piper, olhou para sua filha atrás da porta de aço com os olhos molhados. Mas calma, porque Sloane estava ali. Então ele colocou a mão em seu ombro ferido, gentilmente. Tão gentilmente que Sloane quase não sentiu através da dor. Gentilmente o suficiente para que ela se assustasse que esta mão, a mão que construíra um império, destruíra inimigos, fizera coisas sobre as quais ela não ousava perguntar, pudesse tocar outra pessoa como se tivesse medo de quebrá-la. Você está bem? Ele perguntou. Sloane olhou para ele, sangue no ombro, as costas contra a parede fria, a mão esquerda ainda erguida em direção ao vidro. Piper está bem, disse ela. Então eu estou bem. Reed não esperou até de manhã. 2 horas depois que Frank terminou de lidar com os 2 intrusos e o médico particular costurou o ombro de Sloane ali mesmo no sofá da sala, Reed convocou sua equipe. 6 homens, não do tipo que ficava em portas de terno. Estes eram os homens que Reed só chamava quando queria que algo terminasse rápido e limpo. Eles se reuniram no porão da mansão às 11 daquela noite. Reed estava na cabeceira da mesa, sem o paletó, as mangas da camisa arregaçadas, o rosto sem expressão, exceto pela quietude que Frank sabia ser o sinal mais perigoso de todos. O armazém de Revere, disse Reed. Esta noite, Tommy Cerno está lá. Eu o quero vivo. Frank olhou para ele. Vivo. Vivo, confirmou Reed. O FBI precisa de um alvo. Se Tommy morrer, eles procurarão outro. E eu não quero ser a próxima escolha. Tommy vive. Tommy vai para a prisão. O caso se encerra. Lógica fria e limpa. O tipo de lógica de Reed Carbone. Mesmo na fúria que veio depois que sua filha foi ameaçada, ele ainda estava calculando.
Sloan apareceu na porta do porão às 11h15. Seu ombro direito estava envolto em bandagens brancas sob o casaco. O rosto pálido por causa dos analgésicos, mas seus olhos estavam completamente claros. Reed olhou para ela. Não. Meu cachorro está lá, disse Sloan. Não era a voz de alguém pedindo permissão. Era a voz de alguém afirmando um fato. Você acabou de levar 7 pontos. E meu cachorro está deitado em uma jaula de ferro coberto de cicatrizes. Eu vou. Reed olhou para ela por 3 segundos. O mesmo tipo de olhar da noite no estacionamento após o leilão. O tipo que desnudava cada camada de disfarce, mas desta vez não havia mais camadas para desnudar. Apenas Sloan Hartley, ombro enfaixado, parada na porta do porão da casa de um chefe da máfia, insistindo em ir a um armazém cheio de cães de briga perto da meia-noite. Você fica no carro até eu dizer que é seguro, disse Reed. Você não entra antes de mim, sem discussão. Sloan assentiu. O comboio deixou Beacon Hill à meia-noite. 2 SUVs pretos, faróis apagados, movendo-se pelas ruas vazias de Boston, pelo túnel Ted Williams, em direção a Revere. Sloan sentou-se no banco de trás do segundo carro, perto da janela, observando as luzes da rua passarem sem realmente vê-las. Tudo em que conseguia pensar era na última jaula da fileira e nos olhos de Golias se erguendo para ela da última vez que o vira. Eles chegaram ao armazém às 12h45. O turno da noite mudava às 2 da manhã. Mas Reed não esperou por isso. Seus homens entraram pela entrada dos fundos, cuja localização exata Reed já conhecia porque obtivera o layout deste armazém muito antes de Sloan entrar em sua vida. Os 4 guardas de Tommy foram subjugados em menos de 3 minutos. Sem tiros, sem gritos. Frank liderou o caminho, cuidando de tudo com a experiência de 23 anos, servindo a família Carbone. O tipo de experiência que nenhuma escola poderia ensinar. Tommy estava na sala de controle nos fundos do armazém, sentado atrás de uma mesa contando dinheiro. Quando a porta se abriu e Reed entrou, Tommy se levantou, a mão alcançando a gaveta da mesa. Frank colocou uma arma na mesa antes que Tommy pudesse abri-la. Sente-se, disse Reed. Tommy sentou-se. Ele olhou para Reed, olhou para Frank, depois de volta para Reed. Ele entendeu. Ninguém disse mais uma palavra. Frank amarrou Tommy à cadeira, pegou seu telefone, verificou seu computador. Outros 2 homens começaram a fotografar toda a sala de controle. Os registros, os livros, as provas. Reed virou-se para a porta do armazém e acenou para o SUV onde Sloan estava esperando. Sloan saiu do carro. A noite de Revere estava fria. O vento vindo da água carregava sal e óleo de máquina do distrito industrial. Ela entrou pela porta dos fundos do armazém, passou pela área de exibição da frente que já vira antes. Pela porta de ferro, pelo corredor estreito de concreto com as luzes fluorescentes piscantes, o cheiro familiar a atingiu de uma vez. Dejetos, sangue velho, medo. Ela caminhou direto para o final da fileira. Não olhou para a esquerda nem para a direita. Não parou em nenhuma outra jaula. Chegou à última. Golias estava enrolado no canto, o focinho apoiado nas patas dianteiras, exatamente como da última vez que o vira. Magro, cicatrizes no focinho, orelha rasgada, costelas aparecendo claramente sob o pelo cinza opaco. Sloan se ajoelhou na frente da jaula. Ela não a abriu imediatamente. Apenas se ajoelhou ali, uma mão apoiada nas barras, e falou: Golias. Sua voz quebrou no meio. Ela não tentou controlá-la. Não precisava mais ser Catherine Blake. Sem rosto frio, sem voz uniforme, sem necessidade de esconder nada. Golias, meu bem, sou eu. O cachorro abriu os olhos. Seu nariz se contraiu. Então sua cauda abanou. Não fracamente como antes, mais forte, mais rápido. Ele se levantou, instável pela fraqueza e pela jaula apertada, e avançou em direção a ela, pressionando o focinho contra as barras, choramingando, o som vindo do fundo de sua garganta. O tipo de som que os cães fazem apenas quando encontram a pessoa que pensavam ter perdido. Sloan abriu a porta da jaula. Golias saiu correndo. 115 libras de pele e osso desabando sobre ela, lambendo seu rosto, choramingando sem parar, a cauda batendo de um lado para o outro. Sloan caiu no chão de concreto frio, os 2 braços ao redor do pescoço do cachorro, o rosto enterrado no pelo cinza que ela escovara todas as manhãs. E ela chorou.
Não como chorara no carro após sua última visita ao armazém. O choro que vinha da raiva e da impotência. Este era o choro de alguém que finalmente encontrara o que acreditava ter perdido para sempre. Seu corpo inteiro tremia. Seu ombro ferido ardia de dor quando Golias a empurrava. Mas ela não o soltou. Não o soltaria novamente. Reed ficou no início do corredor, um ombro contra a parede de concreto, olhando para baixo. A luz fluorescente piscante caía sobre a mulher sentada no chão, abraçando seu cachorro, seu ombro enfaixado, manchado de sangue. E ele não se aproximou. Apenas ficou ali e observou, porque entendia exatamente o que estava vendo. Ele entendia porque também tinha uma dessas. A coisa pela qual uma pessoa entraria em qualquer porão, enfrentaria qualquer um, levaria qualquer ferimento apenas para manter. A de Sloan pesava 115 libras e estava lambendo as lágrimas de seu rosto. A dele pesava 45 libras, tinha 8 anos e estava dormindo em casa com um mastim napolitano enrolado sob sua cama. 2 dias depois, o advogado de Reed enviou um pacote anônimo para o escritório do FBI em Boston. Dentro estavam todas as provas que Sloan compilara. Fotografias, registros veterinários, horários de transporte, listas de parceiros. Cada peça apontava para Tommy Cerno. Nenhuma linha mencionava Reed Carbone. O FBI invadiu o armazém de Revere na manhã de terça-feira, encontrando Tommy amarrado a uma cadeira junto com 4 guardas contidos, um armazém cheio de cães maltratados e registros detalhados de uma operação ilegal de tráfico de animais abrangendo 3 estados. A maior prisão por crime animal em Massachusetts em 10 anos. Warren Pike conseguiu o caso que sua carreira precisava. Tommy Cerno enfrentou mais de 30 acusações federais. Os jornais escreveram sobre isso. As emissoras de televisão cobriram. Mas Pike não estava satisfeito. Ele sentou-se em seu escritório olhando para o arquivo anônimo e sabia exatamente quem o havia embrulhado de forma tão organizada. Ele sabia que Reed Carbone havia removido uma ameaça de seu território, usado o FBI como ferramenta e não deixado uma única impressão digital. Pike virou o cartão de visita branco simples em sua mesa. Sloan Hartley nunca ligou para aquele número, e agora não precisava mais. Uma semana após a noite no armazém de Revere, Sloan dirigiu até Cape Cod. A viagem de Boston a Hyannis levou cerca de 1h30, atravessando a Ponte Bourne, pela Rota 6, com florestas de pinheiros de ambos os lados e placas desbotadas anunciando motéis de verão já fechados para a estação fria. O Seaside Manor ficava nos arredores de Hyannis, uma casa de repouso de 2 andares pintada de branco, cercada por jardins bem cuidados e fileiras de bancos de madeira de frente para a baía. O tipo de lugar para onde as pessoas levavam seus entes queridos quando queriam acreditar que este não era o último lugar, embora todos soubessem. Sloan se registrou na recepção e foi levada para a sala comum no primeiro andar. Dorothy Walsh estava sentada ao lado da janela, sua cadeira de rodas virada para o jardim, as mãos apoiadas no colo, os olhos fixos do lado de fora sem realmente ver nada. Ela tinha 72 anos, o cabelo branco curto, mais magra do que parecia na fotografia do arquivo veterinário. Mas seus olhos ainda eram brilhantes, do tipo que pertencia a alguém que vivera toda a sua vida em silêncio e aprendera a estudar o mundo mais de perto do que as pessoas que podiam ouvir. Sloan puxou uma cadeira e sentou-se em frente a ela. Dorothy olhou para ela com confusão educada, a expressão de alguém muito acostumado a estranhos vindo visitar e dizendo coisas que ela não podia ouvir. Sloan levantou as mãos e sinalizou. Olá, meu nome é Sloan, estou aqui por causa de César. Os olhos de Dorothy mudaram imediatamente, de educados e distantes para aguçados, focados e cheios de algo que Sloan reconheceu imediatamente porque o vira em seus próprios olhos nos últimos 3 meses. Esperança. O tipo de esperança que as pessoas tentavam esconder porque tinham medo de que lhes fosse tirada novamente. César, Dorothy sinalizou de volta, as mãos tremendo ligeiramente. Meu cachorro, Sloan assentiu. Então ela contou. Contou em língua de sinais americana, devagar, claramente, um sinal de cada vez, porque sabia que cada palavra importava. Ela contou que César fora roubado do resgate Ravenpaw por uma rede ilegal de tráfico de cães, que fora levado para um leilão clandestino em South Boston,
que ninguém lá entendia porque ele não obedecia a comandos e o chamaram de mercadoria danificada, que após o leilão ele seria destruído. Dorothy levou a mão à boca. Seus olhos ficaram vermelhos, mas ela ainda não estava chorando. Estava esperando. Sloane continuou. Ela contou que na noite do leilão havia uma menina de 8 anos lá. Uma menina que era surda há 4 anos. Ela passara por todas as jaulas de cães, levantando as mãos para sinalizar, e nenhum cão entendeu até que ela chegou à última jaula. Ela sinalizou senta. César sentou-se imediatamente. Dorothy chorou, não o tipo de choro que faz som. Lágrimas escorreram por suas bochechas enrugadas, lentas e constantes, e ela não as enxugou. Suas mãos agarraram os braços de sua cadeira de rodas. Ela sinalizou uma frase lentamente, as mãos tremendo mais agora. Ele se lembra. Ele ainda se lembra de tudo que eu ensinei a ele. Sloane sinalizou de volta. Senta, fica, pata, vem, tudo. Você o ensinou com as mãos, e ele nunca esqueceu. Dorothy fechou os olhos. Ela ficou ali por um longo tempo na sala comum silenciosa, com a luz do sol do fim da tarde brilhando através do vidro. E Sloane não a apressou. Ela conhecia esse sentimento. Sentira-o ela mesma no chão de concreto do armazém de Reverie, quando Golias lambeu as lágrimas de seu rosto. O sentimento de perceber que o que você pensava ter desaparecido para sempre poderia de repente estar ao seu alcance novamente. Sloane perguntou a Dorothy se ela queria conhecer César e Piper. Dorothy assentiu antes mesmo de Sloane terminar de sinalizar a pergunta. Reed deu permissão no momento em que Sloane ligou e explicou o porquê. Ele não perguntou mais nada. Apenas disse, domingo à tarde, providenciarei um carro para trazê-la. No domingo à tarde, um SUV preto buscou Dorothy no Seaside Manor e a levou para Boston. Sloane a ajudou a sair da cadeira de rodas para o veículo, depois do veículo para a mansão de Beacon Hill, pelo corredor, pela porta dos fundos e para o jardim. Piper estava sentada na grama com César, ensinando-lhe o sinal de corajoso que finalmente aperfeiçoara. Ela ainda não sabia que alguém estava vindo. César soube primeiro. O cachorro levantou a cabeça, o nariz se contraiu. Então todo o seu corpo mudou, orelhas para cima, cauda rígida, olhos arregalados. Ele olhou diretamente para a porta dos fundos, onde Dorothy estava em sua cadeira de rodas, enquanto Sloane a empurrava pela soleira. César se levantou e correu. 130 libras, avançando pelo gramado, mais rápido do que Sloane o vira se mover em qualquer momento antes, direto para a mulher de cabelos prateados na cadeira de rodas. Dorothy o viu. Ela levantou as 2 mãos e quando César a alcançou, ele diminuiu a velocidade, gentil, cuidadoso, como se lembrasse de que ela era menor que ele e precisava ser tratada com delicadeza. Ele colocou a cabeça em seu colo. Dorothy se inclinou para a frente, as 2 mãos envolvendo aquela cabeça grande e enrugada, seus dedos trêmulos esfregando atrás da orelha dele. O lugar exato que ela sabia que ele mais gostava, porque ela esfregara aquele ponto todos os dias durante os 4 anos em que o tivera. Ela chorou silenciosamente. Lágrimas caíram no pelo cinza de César. O cachorro não se moveu. Apenas ficou ali com a cabeça em seu colo, os olhos fechados, a cauda abanando lentamente, como se, à sua maneira, estivesse dizendo que também se lembrava dela. Piper sentou-se na grama a alguns metros de distância e observou. Ela não entendia o que estava acontecendo, mas entendia a linguagem corporal. Ela viu a velha chorando. Viu César descansando a cabeça em seu colo e viu as mãos da mulher se movendo em pequenos sinais inconscientes enquanto acariciava a orelha do cachorro. Ela estava sinalizando para ele, como Piper fazia. Piper se levantou e caminhou lentamente. Parou na frente de Dorothy. Dorothy ergueu os olhos, vermelhos, as bochechas molhadas, e a viu. Piper tocou seu ombro levemente. Então a menina levantou as mãos e sinalizou 2 palavras. Bom cachorro! Dorothy olhou para aquelas pequenas mãos falando sua língua. Ela sorriu, um sorriso trêmulo, molhado, mas real. Ela levantou as próprias mãos e sinalizou de volta. Sim, muito bom cachorro. As 2 se olharam. Uma mulher de 72 anos que nasceu surda e uma menina de 8 anos que ficou surda por causa de uma bomba. Entre elas, um cachorro que entendia as 2. Ninguém falou uma palavra. Ninguém precisava. Dentro da casa, Reed estava atrás das portas de vidro da sala de estar,
No mesmo lugar exato onde estivera no primeiro dia em que observou Sloane se ajoelhar ao lado de Piper no jardim. Sloane estava ao lado dele. Os dois olhavam para o jardim, onde Dorothy acariciava na cabeça de César, enquanto Piper se sentava ao lado da cadeira de rodas e começava a sinalizar para ela, devagar, com cuidado, contando sobre os comandos que ensinara a César, sobre o sinal de corajoso que inventara, sobre o sonho em que o cachorro podia voar. Dorothy assentia a cada sinal, seus olhos se iluminando, suas mãos às vezes se levantando para sinalizar perguntas de volta. E as duas conversavam com as mãos enquanto César deitava entre elas, a cabeça na grama, os olhos semicerrados, em paz. Eu não mereço isso, disse Reed muito suavemente. Ele não olhou para Sloane. Manteve os olhos no jardim. Sloane também não se virou. Continuou observando o jardim, onde sua filha e a antiga dona de César falavam em língua de sinais sob o sol da tarde. E ela disse, talvez não, mas a menina lá fora acha que você merece, e ela nunca se engana sobre as pessoas. 6 meses após a noite no armazém de Revere. As manhãs na mansão de Beacon Hill começaram a parecer diferentes. Todos os dias antes da escola, Piper ia para o Jardim dos Fundos com César. Ela ficava na grama, o cabelo preso em um rabo de cavalo, a mochila nos ombros e levantava as mãos. Senta. César sentava. Fica. César ficava imóvel. Vem! César corria para ela. Pata! César levantava a pata e a colocava na pequena palma, que estava muito mais firme agora do que naquela noite fria de quarta-feira, 6 meses antes. Perto dali, esticado na grama, estava Golias. O cachorro ganhara quase 20 libras desde a noite no armazém de Revere. Seu pelo voltara a brilhar. As cicatrizes em seu focinho ainda estavam lá, mas desbotadas. Sloane o recuperara completamente, devagar, pacientemente, do jeito que seu pai a ensinara, que toda criatura viva ferida precisava de exatamente 2 coisas: tempo e uma pessoa que não a abandonasse. Golias não participava das sessões de treinamento de Piper e César. Ele apenas ficava ali, os olhos semicerrados, a cauda dando um abano preguiçoso de vez em quando Piper passava correndo, e ele parecia exatamente o cachorro que Sloane se lembrava. O cachorro que dormira do lado de fora da porta de seu quarto todas as noites. O cachorro que seu pai colocara em seus braços e lhe dissera que ela precisaria mais do que pensava. Ele estava certo. Piper ia para uma escola primária em Back Bay com um programa de apoio para crianças surdas. Ela tinha amigos. 2 outras meninas em sua classe também usavam a língua de sinais americana. E Piper lhes ensinava os sinais especiais que ela mesma inventara. Feliz, corajosa, meu. E elas os usavam umas com as outras como um código secreto. Sua professora ligou para Reed no 3º mês e lhe disse que Piper sorria mais do que qualquer outra pessoa na classe. Reed sentou-se em seu escritório com o telefone no ouvido e não disse nada por 5 segundos depois que a professora terminou de falar. Então ele agradeceu e desligou. Frank perguntou se algo havia acontecido. Reed disse que não, mas Frank o viu se levantar e caminhar até a janela para olhar para o jardim, e ele ficou ali mais tempo do que o normal. Piper ainda não falava. Ela ainda vivia em completo silêncio. Ainda não ouvira um único som desde a noite da explosão. Mas agora suas mãos nunca paravam. Ela sinalizava mais rápido, mais intrincadamente, com mais confiança. Contava histórias com as mãos, sonhos, coisas que aconteciam na escola, piadas que só ela e César entendiam. E César entendia tudo. Ela criara mais de 20 sinais privados destinados apenas ao cachorro. Uma linguagem secreta entre os dois que ninguém mais no mundo poderia decodificar. O sinal para correr rápido. O sinal para sentir sua falta. O sinal para você é meu melhor amigo. César aprendia cada um rapidamente, precisamente, como se tivesse nascido para ler suas mãos. Dorothy vinha visitar uma vez por mês. O SUV preto a buscava no Seaside Manor e a levava para Boston. E toda vez que ela chegava, César corria para cumprimentá-la antes mesmo que a cadeira de rodas cruzasse a soleira dos fundos. Piper corria logo atrás do cachorro e abraçava Dorothy antes que a mulher mais velha tivesse tempo de sinalizar olá. Piper a chamava de Vovó Dot em língua de sinais americana, um nome que ela mesma inventara, e Dorothy o aceitara imediatamente, com lágrimas na primeira vez
e um sorriso todas as vezes depois. As duas sentavam-se no jardim por horas, sinalizando uma para a outra. Dorothy contando histórias de quando era jovem, dos anos em que viveu sozinha com Cesar, em uma pequena casa em Cape Cod. E Piper ouvia com os olhos, assentindo, fazendo perguntas e às vezes sinalizando as histórias de volta para Cesar, como se quisesse garantir que o cachorro também as ouvisse. Reed e Sloane. A relação entre eles não era fácil. Nunca fora, e provavelmente nunca seria. Reed ainda era quem era. Ainda comandava o império que construíra sobre coisas que Sloane não queria saber em detalhes. Ainda o homem cujo nome era sussurrado em salas fechadas por toda Boston. Sloane ainda era quem era. Ainda a treinadora morando em seu apartamento em Dorchester com seu cachorro e a tigela de aço inoxidável no chão da cozinha que não estava mais vazia. Dois mundos diferentes. Mas entre esses dois mundos, havia uma menina de 8 anos, um cachorro e uma língua que ambos entendiam. Reed estava mudando em pequenas partes, uma decisão de cada vez, um momento de cada vez. Cada vez, ele escolhia ficar na janela e observar sua filha em vez de sentar-se atrás de sua mesa lendo relatórios. Ele começou a aprender a língua de sinais americana. Desta vez, não contratou um tutor. Piper o ensinava. Todas as noites, depois do jantar, ela se sentava em frente a ele na mesa da cozinha e lhe ensinava um novo sinal. Ele aprendia devagar. Seus dedos eram rígidos, desajeitados, mais acostumados a se fechar em punhos do que a se abrir. Mas ele não desistia. E Piper era paciente com ele de uma forma que nunca fora paciente com nenhum tutor antes, porque este não era um tutor. Este era seu pai. Uma noite, algumas semanas antes, Reed e Sloane sentaram-se nos degraus dos fundos. Piper estava dormindo. Cesar estava enrolado aos pés de sua cama. Golias deitava no tapete da sala, a cauda abanando quando Sloane passou por ele a caminho de fora. Os dois sentaram-se um ao lado do outro sem dizer nada. Estava frio, mas nenhum deles entrou. Seus ombros se tocavam levemente, e não estava claro qual deles se aproximara primeiro. Então Reed levantou a mão, devagar, desajeitadamente. Seus dedos estavam rígidos como sempre, mas ele sinalizou uma palavra que Piper vinha lhe ensinando há 3 meses. Obrigado. Sloane olhou para a mão dele. A mão que construíra um império. A mão que destruíra inimigos. A mão que tirara Piper do carro em chamas. A mão que agora tremia ligeiramente enquanto tentava se dobrar na forma correta da língua de sinais. Ela sinalizou de volta uma palavra. Fica. Reed abaixou a mão. Ele não olhou para ela. Olhou diretamente para o jardim dos fundos, onde a escuridão já se instalara sobre o gramado onde Piper e Cesar praticavam sinalização juntos todas as manhãs. Ele ficou. Hoje, se você caminhar pelo parque perto de Beacon Hill à tarde, pode vê-los. Uma menina com rabo de cavalo, mochila nos ombros, caminhando pelo caminho de tijolos. Ao lado dela, um mastim napolitano gigante movendo-se lentamente como uma sombra. Às vezes, o cachorro corre para a grama, circula 1 ou 2 vezes e volta imediatamente no momento em que a menina levanta a mão. Sem voz, sem chamado, apenas o menor movimento dos dedos. Cesar sempre entende. E as pessoas que passam às vezes notam a mesma coisa que os homens endurecidos no leilão notaram naquela noite. A mesma coisa que os trabalhadores no armazém de Revere notaram. A mesma coisa que Frank Novak notou quando saiu para fumar um cigarro porque suas mãos tremiam. A menina não fala. O cachorro não precisa ouvir, porque algumas amizades não começam com palavras. Elas começam quando alguém finalmente fala a língua que o outro esperou por toda a vida. Esta história nos lembra que, em um mundo cheio de ruído, as conexões mais profundas às vezes chegam em silêncio. Que a lealdade não precisa de palavras. O amor não precisa de som. E às vezes, aquele que nos entende melhor é aquele que menos esperávamos. Como esta história fez você se sentir? Ela te lembrou de alguém na vida real, um amigo, um membro da família ou um companheiro de 4 patas que sempre esteve ao seu lado sem nunca precisar que você dissesse uma única coisa? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Nós sempre queremos ouvir as histórias e emoções que vêm do fundo do seu coração. Se esta história te emocionou, por favor, aperte o botão de like e compartilhe com alguém que você ama. Porque às vezes, a história certa no momento certo pode mudar o dia inteiro de alguém.
E se você gostaria de ouvir mais histórias como esta todos os dias, por favor, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder o próximo vídeo. Desejamos a todos vocês que estão assistindo a este vídeo muita saúde, uma vida alegre, dias de paz e corações cheios de amor. Obrigado por estarem aqui conosco. Adeus e nos vemos no próximo vídeo.